Salve, salve, correnteiros! Hoje eu recebo aqui no estúdio Contra a Corrente Podcast os irmãos Josi Peçanha e Paulo Peçanha. Ela é psicóloga e ele nutricionista. A gente vai começar a falar sobre um tema que eu acho que acontece com 90% das pessoas, pelo menos das que eu conheço, que é aquele distúrbio alimentar por causa de ansiedade e que ataca muito na noite. Eu não sei por quê. Quando a gente já chega em casa e eu não sei se é uma fome emocional, eu não sei o que acontece com a gente, que, assim, todo mundo que eu conheço tem isso. Então, a gente vai saber por que isso funciona, por que isso acontece e como é que a gente se livra disso aí com dois experts no assunto. Então, é uma alegria e uma honra receber aqui os irmãos. Josi, é um prazer te conhecer também, que eu estou te conhecendo hoje, né? Paulo, você eu já conheço, né? E sempre juntos aí, a gente está sempre se esbarrando aí pela praia. É verdade, né? A vida fitness, né? É isso aí. Então, quero que vocês falem um pouquinho de vocês e depois a gente já entra no tema aí. Vamos começar primeiro as damas, né? Josi, então, o que te levou aí à psicologia e a se ligar nesse assunto aí de distúrbios, né? Porque eu sei que você é uma especialista no caso. Então, vamos começar aí. Eu sou psicóloga clínica, né? Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Trabalho com transtornos alimentares, né? E a psicologia, para mim, na verdade, todo psicólogo, a gente se sente escolhido, né, pela profissão. Nós dizemos que não somos nós quem escolhemos, e sim nós somos escolhidos, né? É uma questão de identidade mesmo, de identificação, de um olhar solidário com o outro, de você gostar de estar fazendo a diferença, de estar poder ajudando as pessoas, né, de uma certa forma. E é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, né? Já era essa vontade desde essa vontade de cuidar, de trabalhar com esse autocuidado, né? De estar cuidando das pessoas. Então, é o que eu amo fazer, é o que eu gosto, é o que eu busco sempre, né? Melhorar e tá dando o meu melhor, é o que eu gosto de fazer. É o que eu costumo falar, é dom. Não adianta falar assim, um psicólogo, que nem um médico, ele fala assim, você é médico porque eu acho que é legal. Não, ele já nasce com aquilo, ele já nasce com aquele dom, né? É o dom de cuidar. E é transformador, legal, né? Assim. Porque cada sucesso que você vê, né? Cada pessoa que você ajuda, sim. um sentimento assim de uma vitória em conjunto, né? É verdade, é verdade. Porque você vibra pela pessoa, porque o seu trabalho também deu certo. Exatamente. Né? E você, Paulo? Você como nutricionista, você executa, né? Ela cuida da emocional e você vai para execução, né? Exatamente, como ali na prática, né? Cara, a nutrição, ela tá completamente ligada à questão psicológica, porque muitas das vezes quando a pessoa começa uma dieta, ela acha que ela precisa focar no que comer. Mas, na verdade, a forma como ela se relaciona com a comida é o que vai garantir o sucesso ou o fracasso daquele processo ali, seja de emagrecimento ou de cura ali de alguma patologia, hipertrofia, né? E eu digo isso com muita propriedade porque eu sou um ex-obeso, né? Eu, ao contrário dela, que sempre... Não dá nem pra imaginar isso. Eu sou assim. Eu cheguei a pesar 117 quilos na minha adolescência. É mesmo? E eu não tinha a altura que eu tenho hoje. Então, assim, eu era obeso grau 2, sabe? E ao contrário dela, que sempre quis ser psicóloga, eu gostava muito da parte de finanças, de política. Cheguei a cursar economia, quase me formei em economia. Mas acabou que a nutrição ela foi um caminho natural na minha vida. Por quê? Passei a minha adolescência e o início da parte da vida adulta lutando contra a balança. Eu fiz todos os tipos de dieta que você pode imaginar. Eu já fiz dieta restritiva de líquidos, eu já comi apenas tomate depois das 15 horas, eu tomei remédio, tudo que via antigamente tinha umas revistas semanais. Cada semana era uma receita diferente. Emagreça tantos quilos comendo isso. Dieta da tomando lua. Isso. Beber água, não sei quantas Exatamente. vezes. E essas dietas elas vão se renovando, né? É o shot de cúrcuma, é água com limão, então é o jejum. Todo ano vai... São as loucuras reestilizadas, né? Exatamente. Porque isso é loucura, dieta da né? moda, né? E é uma loucura isso, né? E não faz sentido. Não faz sentido mesmo porque são extremamente insustentáveis. Então... depois de tantas idas e vindas, engordando, emagrecendo. E assim, a autoestima cada vez pior. Sim, nem porque tem, você... né? Ela tá dormindo. Exato. E assim, além de você não gostar do que você vê no espelho ali, a imagem, você não se sentir bem, nenhuma roupa fica bem em você, você sente um fracasso, porque mais uma vez você tentou emagrecer, e mais uma vez você fracassou porque se engordou tudo de novo. Então, foi nessa tentativa e erro, e eu extremamente frustrado, foi quando comecei na época a cursar biomedicina,
Inclusive, estou me formando em biomedicina, vou terminar. Mais uma Gosto pra muito conta. da área da saúde, mas a nutrição é minha grande paixão. E foi quando eu comecei a estudar um pouco da área da saúde, comecei a ter contato com algumas disciplinas de nutrição, e aquilo ali, falei, cara, é isso. Eu preciso aprender a fazer isso porque eu não aguento mais ser gordo. Eu não aguento mais viver fracassando. Eu achava que eu ia ser gordo para sempre. Aquele era o meu corpo. Sim. Você tá entendendo? Era como se... Isso eu não consigo mudar. Exato. Então, quando eu vejo uma pessoa falando assim, eu sou assim e pronto. Eu entendo que naquele momento a gente acredite nisso. Mas não é para ser assim. Né? Então, foi quando eu comecei a estudar. Foi realmente quando eu emagreci pela última vez. E eu vi que o quanto eu fazia de coisa errada. De restrição, de punição com esse excesso de atividade física, sabe? Era tanta coisa. Eu falei, caramba, como eu desperdicei saúde. Porque, cara, dinheiro, vamos combinar. É horrível, a gente gasta, a gente compra um remédio, não sei o quê, mas o dinheiro, se a gente tiver saúde e trabalhar, ele volta. Sim. O tempo, não. A saúde, não. O tempo não tem jeito. Não. E eu falo muito que a obesidade me roubou muito mais do que tempo e saúde, né? Eu lembro que os meus amigos na adolescência iam pra praia, iam pra night, né? Pros bailes. Eu sou da época do baile, né? Já tenho 40 anos. E eu não ia, eu falava que eu não gostava. Mas, na verdade, eu não me sentia bem, né? Então, hoje, quando você me vê correndo ali na praia, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô fazendo algo que eu sempre gostei, mas a obesidade me roubava. E a obesidade rouba da gente muito mais do que a gente imagina. E a gente só descobre isso depois que emagrece. Porque a vida muda. A vida muda. Porque as pessoas, eu tô me identificando em muitas coisas aí, porque apesar de eu estar acima do peso, teve uma época da minha vida que eu perdi 23 quilos, que foi quando eu resolvi parar de fumar e de beber. Tudo de uma vez só. Na realidade, quase um ano. Primeiro eu parei de beber. Eu já nem sei se foi de fumar primeiro, mas eu acho que foi... Não, primeiro eu parei de fumar, vai fazer 16 anos agora. Que legal. Agora em abril. Parabéns. E de beber também, só que foi meses depois. Aí eu parei de beber álcool, não bebo até hoje, não me faz nenhuma falta, que eu gostava muito, só que no segundo dia já estava todo mundo bem, no dia posterior eu não, eu sempre ficava mal 2 dias, me sentindo mal mesmo. E só vivia inchado, eu tinha pressão alta, sabe? Então, a minha pressão já chegou a 21. Eu já cheguei a 106 quilos, também numa época aí da vida, quase uns 30 anos atrás, mais ou menos. Aí depois, porque assim, o meu normal, eu sempre fui um pouco acima do peso mesmo, normal. Mas teve uma época que ficou demais, eu cheguei a vestir 48. Aí aquilo acabou, era aquilo que você falou. Eu não conseguia me olhar no espelho, achava que eu nunca mais ia ter jeito. Assim, apesar de hoje eu estar acima, eu sei que dá pra mudar. Né? A autoestima ela dorme. Sim. Porque você se sente um lixo, ali. ninguém olha pra você. E assim, a gente eu acho que a gente é o nosso pior crítico. Porque às vezes as pessoas nem vê o que a gente vê, mas a gente vê tanto. Acho que se você não tiver um controle, a gente é o nosso pior inimigo. A autoestima abalada faz isso. Você fica com esse olhar negativo o tempo todo, né? Então, tudo que você vai dar atenção vai crescer. Então, se eu tô com o meu olhar ali negativo, punitivo, então eu só vou dar atenção para os meus defeitos. Isso. E às vezes defeitos que eu crio, Exatamente. que nem são reais, né? Isso. E os que não são reais, eles são monstruosos, porque eles podem te engolir. Então eu comecei a perceber que, assim, não é de 100% ruim você ter esse olhar crítico. Eu acho que é importante você ter. Você só não pode deixar ele te dominar, né? Assim, eu vou te dar confiança até a página 3, entendeu? Dali pra frente eu vou tomar as rédeas. Uma crítica que olha isso. assim, o que eu fiz de errado e onde eu posso melhorar. É como se fosse um alarme só. Isso. O que eu posso melhorar, né? E entender o seu processo de forma sustentável, né? Não você ser aquele eu julgador, eu falo muito, né? Vamos trabalhar mais o nosso eu acolhedor do que o eu julgador. Porque quando a gente julga, você só se pune, né? Então, quando você se acolhe, você entende que tudo bem errar, que o erro faz parte, mas você entende que você pode melhorar. E a gente aprende a cada dia, né? E aproveitando o que ele falou, você repara que tudo mudou quando ele tomou consciência do processo dele. Eu fui um ex-gordinho, né? Que tentei várias dietas, mas quando você teve acesso às disciplinas, que você falou, não quero mais, tudo é o poder da consciência. Então, é a gente acordar mesmo, sabe? Deixar
olhar pra você me lembrou duas coisas falando isso, que são importantíssimas. Eu tô muito dentro desse tema. Porque, assim, quando a gente tá nesse limbo aí, que a gente acha que não vai mudar, que a gente é assim, que meu corpo é assim, pronto, que foi o que você falou, a gente usa muito a comida como compensação. Então, em vez da gente melhorar, a gente piora. Sim. Porque, fala assim, já tive um dia que foi uma merda, meu trabalho tá ruim, e eu não consigo me olhar no espelho, tudo que eu coloco fica feio, que não sei o quê. Aí, o que sobra pra você? Comer. Qual é a sua fonte de prazer, no final das contas? Vai ser uma compensação, que é uma grande loucura isso, mas é o que todo mundo faz. Né? Tem gente que fala que cigarro é companhia. Sim. Né? Então, assim... Aí a Como gente você ouve isso, acha um aprendeu até absurdo. o alívio, né? A comida ali, né? Que aprende desde sempre como a comida como fonte de prazer, de alívio. E outras pessoas usam outros meios, né? E a comida, ela tem... Quando a gente faz... Que eu costumo falar o seguinte, a segunda coisa que eu me lembrei, quando a gente se prepara para fazer uma dieta alimentar, de restrição alimentar, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma dieta mental. Sim, a gente tem que preparar a nossa cabeça, porque assim, a gente vai passar por um período que não vai ser tão assim largado como a gente está sempre sendo, né? Então, assim, a gente vai ter que ter um pouco mais de regra, né? Mais cuidado, mais atenção, mais responsabilidade, né? E parar de ver... A primeira coisa é parar de ver a comida como compensação, porque comida tem que ser vista como combustível. Eu costumo falar isso. Por exemplo, a gente tem carro. A gente, quando está dirigindo o carro, a gente nunca se lembra de um posto de gasolina. A não ser quando o ponteiro está ali chegando na reserva, né? Exato. Aí você lembra, eu tenho que ir no posto de gasolina. A comida, ela tem que ser vista como combustível e não como compensação. Suas células, Isso. né? Não para afogar suas emoções. Mas uma coisa que é muito interessante, e eu falo muito para as pessoas que usam ainda a comida como recompensa, como conforto, é para elas não se sentirem culpadas por isso. Porque... entendam, por favor, nossas mães fizeram o melhor que elas podiam. Só que essa relação errada com a comida, muitas das vezes é ensinada pra gente na infância. Sim. Você só vai ganhar o doce se você fizer tudo. O doce, ele começa a ser uma recompensa. Você só vai ganhar aquilo que você quer comer se você não me desobedecer, se você limpar o seu quarto. Né? Isso. Então a comida é da perfeição. Você fez tudo direitinho. Então você merece então você merece. Toma bala. Isso aí, chocolate, principalmente. E a gente traz isso. E as nossas mães, obviamente, fazem isso, né, com a melhor das intenções, porque elas foram ensinadas dessa forma. Sim. Então nós, quando nos tornamos adultos e conscientes, e ela fala muito isso, né, nas aulas que a gente dá para os nossos alunos, das escolhas conscientes, a gente precisa em algum momento da nossa vida, e não importa se é com 20 anos, comigo foi com quase 30, tá? Eu fiquei realmente quase 30 anos da minha vida ali brigando com a balança. E não importa se é com 60, em algum momento você precisa tomar as rédeas e falar assim, olha, o que eu aprendi não está sendo funcional, eu estou adoecendo, eu não estou feliz, eu não tenho disposição, meu joelho dói, eu não durmo bem, a minha libido está lá embaixo, minha autoestima está no negativo. Então você pegar o que realmente não te está dando um resultado bom e você reaprender. E para isso você precisa de ajuda profissional. Por quê? Infelizmente hoje a internet traz muito mais informação errada, né, do que informação correta. Então os bons profissionais, quando dizem beba água, né, coma frutas, isso não gera engajamento. Quando um profissional fala assim, ou um influenciador, não necessariamente sendo um profissional, mas infelizmente tem profissionais também fazendo. Se você beber essa Coca Zero, você vai ter câncer. Acabou, isso vai dar um engajamento absurdo, porque vai todo mundo compartilhar essa informação que é mentirosa. E demonizando a Coca Zero, tadinha. Ela não tem, exatamente. Assim, nada pode ser exagerado, mas uma Coca Zero não faz mal a ninguém. Não é a faz mal a relação ninguém. que você constrói, né, com a comida. É isso que as pessoas têm que entender. Eu gosto tanto dela. Não gosto nem que fale mal dela. Isoladamente, a Coca Zero não faz bem, né, isoladamente, mas a gente precisa sempre entender de contexto. Né? A quantidade que tem de aspartame numa latinha de Coca Zero, para você ter ideia, para uma pessoa de 70 quilos, ela teria que tomar por dia 70 latinhas de aspartame, de Coca Zero. Nenhuma oficial toma. Ninguém faz isso, não tem como. Espelho na realidade. Nem tempo pra isso. Exato. Se a gente tá brigando para a pessoa beber 2 litros d'água, a pessoa vai tomar 70 latas de refrigerante. Não faz isso. É o equilíbrio, né? É aprender a comer, né? Exato. A sua relação, né? E isso gera o quê? Esse é o preparo, eu acho que esse é o pré-dieta. Exato. Porque você tem que passar a alinhar os pensamentos, porque os pensamentos que a gente tem, eles são totalmente errados. São errados. Eles são defeituosos. Então, quando você começa, com a ajuda de uma pessoa
profissional, que facilita muito a vida, Sim. ela vai mostrar onde os seus pensamentos estão distorcidos, Isso. você vai consertar esses pensamentos e isso vai entrar em você como um encorajamento. Porque eu sei porque foi assim que aconteceu comigo. É um encorajamento. E quando você começa a perceber que a sua calça afrouxou, que seu cinto precisa de mais um furinho, sabe? Que já está na hora de você comprar uma calça de um número menor, aquilo te dá uma força, é um combustível. Exato. Aí parece que ninguém te segura, ninguém precisa falar mais nada. E quando alguém fala assim, pô, você está mais magro, você naturalmente pensa sozinho, eu sei. Eu Exato. sei, eu sei. Exato. E os Mas é bom ouvir. E os pensamentos vão te guiar, né? Isso aí. É tudo interligado, é pensamento, sentimento e comportamento. Isso. Só que o que define os nossos pensamentos? Nós temos um esquema de crenças, né? E as nossas crenças, elas se dão desde as nossas vivências, principalmente na infância. Total. Então, se você tem ali uma crença, né, que foi reforçada por muito tempo, né, com pensamento distorcido, pensamento negativo, de incapacidade, de que eu não presto para nada, eu nunca vou dar conta de nada, isso vai te acompanhar para sua vida toda. Então, você reforça, né, essa forma de pensar. Então, se eu tenho um pensamento negativo, vai me dar um sentimento negativo. Então, assim, uma crença, por exemplo, de eu sou incapaz, eu não vou conseguir emagrecer. Isso vai me gerar ansiedade, vai me gerar tristeza. E logo eu vou buscar um comportamento que eu preciso comer para eu me ter um alívio momentâneo. Isso então, aí. é isso. Aí você só vai aumentando o ciclo. Exato. E quando você está nesse tempo aí, que é um tempo sombrio, isso te atrapalha o seu desempenho no trabalho, Sim. na vida. É o que você falou, a pessoa não tem mais vontade de fazer nada, não se sente capaz de arranjar um relacionamento, que acha que ninguém vai olhar para você, que você é horrível, que não sei o quê. Porque você está sendo guiado pelo pensamento negativo, então você vira um pária no mundo. Você não serve para nada. Exato. E você está ali e não sabe nem por quê. Todo mundo consegue, menos eu. Isso aí. Aí vem a comparação também, que é um ponto muito que importante. É muito triste também. Muito mas triste. Ela não tem como acontecer, ela acontece de qualquer maneira. Mas ela precisa acontecer de uma forma saudável. Mas né? nessa hora que a gente não está saudável. Porque geralmente quem está nesse contexto aí, que a gente está falando, a pessoa está insegura, ela acumula frustrações. Total. Não é? Que é onde você falou. Por que hoje as pessoas chegam em casa no final da noite, né? Ali já estão cansadas porque trabalharam, já estão estressadas, porque hoje realmente as demandas são muitas. A gente tem celular e chega que demanda o tempo inteiro no celular. A gente tem estímulo o tempo inteiro. É uma notificação que chega do banco, da rede social, é o WhatsApp, alguém chamando para conversar. Então a gente não para nem um minuto. A nossa mente durante o dia não para. Tem gente que ainda tem celular corporativo, que mesmo já em casa ainda está trabalhando. Exatamente. Essa pessoa não tem sossego. Exato. Então ela chega em casa extremamente ansiosa, né? Estressada. Ela vai buscar algum tipo de conforto. Aí qual é o problema? Né? Tirando agora toda essa questão do estresse da parte da psicologia. Geralmente essas pessoas também têm uma alimentação, uma qualidade nutricional péssima. É verdade. São pessoas que, por conta da correria, aí estão estressadas, aí dormem mal porque fica vendo televisão até tarde, quer desligar do mundo porque tá tão estressada, vê 3 episódios da série, vai dormir tarde, acorda sem tempo de tomar um café da manhã e sai de casa, não toma um café da manhã, é no máximo um cafezinho preto, ou às vezes um biscoito de água e sal cheio de manteiga. Isso. Ou seja, não tem fibra, não tem proteína, não tem qualidade nutricional. Aquilo meia hora depois não te nutre nada, meia hora depois você tá com fome. Aí chega na hora do almoço, porque meia hora depois já tá com fome, chega na hora do almoço, exagera. E às vezes é fast food. Exatamente. Né? Tem gente que hoje em dia só tá se alimentando disso. Exato. As pessoas estão realmente... A gente tem uma rotina que a gente tem cada vez menos tempo disponível. Então eu falo muito pros meus alunos assim, você quer ter sucesso? Seja para você definir o seu corpo, ganhar massa muscular, seja para emagrecer, seja para realmente evitar uma bariátrica, né? Você quer ter sucesso? Planeje. O mundo não vai ficar mais lento para você, o mundo não vai parar, as demandas não vão ficar menores. Você precisa, infelizmente, ajustar. Então, se você pegar 1 hora do seu sábado, por exemplo, 1 hora do seu domingo, que seja, e planejar o seu café da manhã da semana, porque você já sabe que você não tem tempo. Então, mas você precisa ser consciente com as suas escolhas, com as suas ações e planejar. Com planejamento, você consegue melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, assim, hoje eu pego lá no meu freezer, eu tenho marmita para 3 semanas, 1 mês.
Já fica tranquilo, já economiza um tempo grande. Né? Exato, porque imagina você todo dia perder tempo indo cozinhar. A gente não tem esse tempo. O iFood é mais rápido. Por isso que é importante você entender a sua rotina, né? Pra você se planejar e evitar esses períodos de sabotagem. Aí eu sei que durante a semana meu tempo vai ser mais corrido, vai me demandar tantas horas por dia de trabalho. Então, assim, mas eu preciso comer bem. Então, assim, planeja, né? Tira parte da manhã de um sábado. Exato. Né, ou do domingo. É aquela coisa. Pra evitar sabotagens, né? Em vez de pensar, pô, vou perder o meu tempo fazendo isso, pensa assim, eu vou me dar esse carinho. É isso aí. Eu vou me dar esse carinho. Como você olha, o poder do pensamento, tá vendo? Isso, porque cada marmita daquela que você fizer foi um carinho que você teve pra você mesmo. É parte do remédio. É a minha saúde, né? Eu tô trabalhando ali em prol da minha saúde, em busca parte da cura. É isso aí, é isso aí. E uma coisa que é isso que você falou aí de mudar a ótica, é a mesma atividade, né? Tem gente que vai falar assim, meu Deus, eu vou gastar 2, 3 horas do meu sábado. Cara, invista essa hora para você se curar. Mas o que acontece? Geralmente as pessoas que pensam no que elas estão perdendo, no sentido de, eu poderia, sei lá, estar dormindo até mais tarde, eu poderia estar vendo minha série, eu poderia estar no churrasco, poderia vendo qualquer outra coisa. Mas não, ela vai e escolhe ir pro fogão, né? As pessoas que pensam de forma negativa, vendo só o problema, o que ela perde, o que ela deixa de fazer, geralmente ela não tem uma noção clara de automerecimento. Exatamente. Ela não tem essa noção. Ela não, porque ela acha que o que é eu mereço? Eu dormir até mais tarde porque eu tô exausto. Qual é o meu eu mereço? É encher a cara porque você tá numa rotina tão ruim e frustrante. É ser anestesiado da realidade. Exato. Sempre Aí é bom repensar as fontes de prazer, né? Exato. É exatamente isso. Porque a nutrição... gente mudar padrão, né? Parece até que a gente fez de propósito e que bom que foi assim. Porque a nutrição, ela precisa da psicologia do lado. Uma não anda sem a outra. Porque você não consegue começar se você não tiver com a sua cabeça pronta para isso. Porque a primeira dieta vem de cima. É o pensamento. Exatamente. Uma não anda sem a outra. Não. Na nutrição eu falo muito para os meus pacientes, assim, eu tenho, sou especialista em nutrição esportiva, né? Emagrecimento, definição. Então, eu ainda, na faculdade, quando eu achava que eu vou trabalhar muito com essa parte esportiva, porque como eu emagreci, eu ganhei uma autoestima do caramba, que eu jamais imaginei que eu fosse viver. Eu cheguei num corpo em que eu jamais imaginei. Eu lembro de realmente quando eu era bem gordinho, adolescente, eu olhava no espelho, eu via a imagem que eu queria. Eu conseguia olhar ali, né? só que eu falava, nunca vou chegar lá. E depois que eu cheguei e consegui, eu falei, cara, eu quero ajudar todo mundo a chegar lá. Mas aí... É possível, eu consegui. Exato. E as pessoas, geralmente, existem várias, né, especializações na nutrição. Uma delas é a comportamental. E a nutrição comportamental, ela é importantíssima, porque sem a nutrição comportamental, nada anda. O oncológico não anda, porque não adianta, o diabético não anda. Não adianta você falar pro diabético, olha, diminui aí o carboidrato refinado. Só falar isso, se não entrar Ele mesmo sabe que tem que fazer isso, Exatamente. ele só não consegue. A gente já sabe. Só que uma A coisa... pessoa tem que entender assim, eu quero, mas o quanto comprometida eu estou para esse processo, né? Entender o seu processo, aceitar o seu processo, mas a gente precisa amadurecer a ideia também do nosso comprometimento. Eu quero ter um corpo saudável, eu quero emagrecer, né? Mas assim, eu preciso me movimentar. Existe de mim responsabilidade, né? Então a gente trazer isso pra gente também. Você já parou para pensar, Josi? Eu me lembrei disso agora, que porque assim, a gente precisa realmente parar, se preparar para começar. Mas tem gente que acha que não pode começar porque sempre está faltando alguma coisa. Eu já ouvi gente falar assim, para fazer dieta tem que ser rico. Eu fico pensando, gente, que absurdo. Você pode comer o que tiver na tua casa. É um padrão rígido, né? Talvez a questão do perfeccionismo. Eu acho que isso é uma desculpa. É uma grande desculpa para a pessoa falar assim, não, eu não tenho dinheiro para isso. Gente... É a comida do dia a dia. Não precisa inventar história, não. Arroz, carne moída, feijão, salada. Se sabotar, né? Sempre botar pra frente, não. Porque tem gente que arranja essa desculpa e fala, não, isso não dá. Eu até queria, mas não dá. Tudo que você usa nesse tempo verbal, você pode ver. Você fala assim, por que você não para de fumar? Eu queria tanto parar de fumar. Quem queria não quer nada. Porque a pessoa fala, não, eu quero parar de fumar. Foi como eu fiz. Eu amassei uma carteira de cigarro lotada e joguei fora. Mas você se comprometeu com a sua mudança, né? Que foi aquela queda moral que deu, que acabou comigo. Eu já estava assim, num procedimento, e chegou uma hora que eu falei assim, de hoje vai ser para frente, para sempre. E já tem 16 anos. Que legal. E na minha geladeira tem cerveja. Mas é do povo, dos amigos que vêm, sabe? Fica.
E se não vier ninguém para beber, ela vai ficar lá na geladeira. Não é o Não fato me de diz estar nada. disponível Não me diz que nada. vai- O ponto Nenhuma importante é bebida assim, alcoólica você me diz idealizar nada. onde eu quero chegar, então o que eu preciso Isso aí, fazer para isso eu aí. chegar onde eu quero, né? Entender que a vida nos exige responsabilidade. É claro que a gente Isso, dosar, né? Que a isso. gente fala muito assim, cuidado com padrão rígido, né? A gente manter a flexibilidade, Uhum. né? Com ajuda profissional, com olhar profissional, entendendo também as nossas vulnerabilidades. Exatamente, né? A porque gente- cada um tem a sua, né? Exato, Cada um vive né? seus fantasmas. Ter cuidado com essa questão do perfeccionismo, que atrapalha muito também, É. né? Porque você não aceita um erro, você não aceita uma falha. Aí você começa E é a se muito punir, realista, né? A vida não é um mar de rosas o tempo todo, né? É muito realista. se deu um descanso, né? Exato, então assim... Só quem é perfeito é Deus, mas ninguém. Mas ninguém. Então, assim, errei hoje, amanhã eu faço, eu Isso aí. melhoro. É porque tem um dia que você tem um aniversário, que você sabe que vai ter doce, vai ter bolo. E tudo Come, bem, cara. gente. Exato. No outro É o que a dia gente você fala, segura a onda. Você pode ter prazer em comer, não é pra Isso. você achar que não é pra Que ter nunca vai prazer. comer, Vou ter é. prazer. A questão é com que frequência eu faço Isso aí. isso. E talvez, assim, eu tô comendo porque a fome tá sendo emocional? Qual é o gatilho? Eu acho que geralmente é por causa disso. Eu acho. E assim, não é tipo 90%, não é 100%. Eu acho que 100% é emocional. Eu até segurei aqui essa frase aqui, ó. A fome emocional tem cura? Aham. Como diferenciar fome física de fome psicológica e quebrar o ciclo de compulsão? A gente já está mais ou menos aí Aham. dentro disso, porque, sinceramente, eu acho que esse tema que a gente está conversando aqui hoje é Fantástico, né? é Todos nós fantástico. E tem uma identificamos. coisa, Todos nós na estamos casa ali. de todas De todo as mundo. pessoas Está já se presente, comentou né? sobre isso. No nosso Ou se cotidiano. comenta. Não existe uma família que esse tema não tenha entrado ainda. É. Assim, e não é pelo menos uma vez, não. Tipo, uma vez pelo menos por dia ou por Exato, semana. exato. O que a Tem. gente precisa entender? Que nós somos seres humanos. Então, nós temos emoções. Somos passíveis de erros. Vamos ter, vamos sentir raiva, tristeza, né, ansiedade e tudo bem. Então você entendendo que a fome emocional, ela tem esse gatilho da emoção, então o que a gente precisa fazer? Aprender a lidar, aprender a conviver com as minhas emoções. Aonde entra importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Para eu entender as minhas emoções, eu entender os meus gatilhos, entender o meu momento presente, o que eu estou enfrentando agora, que tipos de estressores eu tenho, né? Então, que gatilhos eu tenho que em determinado momento do dia ou da semana específico vai me aproximar da comida ali como fonte de prazer ali, né? De um alívio momentâneo. Então, a gente precisa o quê? Aprender a dosar, a administrar as nossas Você, emoções. como psicóloga, Josi, qual seria, assim, a primeira dica que você daria para a pessoa se ligar nisso aí que você falou agora? Qual é a dica? Tipo, Eu gosto muito de trabalhar com registro, né? Então, assim, por exemplo, sentir vontade de comer, né? Eu gosto muito também da técnica do pare, assim, calma, né? Preste atenção para essa sua emoção que você tá sentindo. A fome agora tá sendo física ou emocional? Tá sendo a vontade do doce? Tá sendo essa vontade do fast food? É essa fome que você precisa? Ou então é aquela fome que eu preciso comer para eu me nutrir? sim. Né? Quantas vezes acontece isso? Então é pra gente trabalhar esse autocontrole, mas para você entender os seus gatilhos ali. Exato. E essa é a melhor forma de você identificar a diferença. O que é uma fome física? Primeiro que assim, a fome física, ela não vem do nada, ela surge gradualmente. Já vai chegando a hora do almoço, vai dando aquela fomezinha, né? E na fome física, não importa se é arroz, se é um purê de batata, se é um frango, se é uma carne moída, você tá com fome. Você Qualquer vai coisa comer. que tiver, Vai te você vai saciar. comer. A fome emocional não. Cara, eu preciso comer uma pizza. Eu preciso de um pote de sorvete. Ai, que vontade de comer um chocolate. Comer o salgado que é o doce, comer o doce que é o salgado e não E não cessa. para, e fica num looping. Então, essa, assim, é uma dica que eu dou muito para os meus alunos, quando ela falou até da técnica do pare, né? Eu falo para eles assim, cara, a melhor forma de você descobrir, pensa o seguinte, tá com fome, né? Pensa assim, cara, um ovo cozido mataria minha fome. Eu comeria um ovo cozido agora? Se você tiver realmente com fome física, você vai salivar, você vai falar assim, eu comeria um ovo cozido agora. Agora você fala assim, não, quero algo diferente. Acabou, algo diferente, a sua fome Não emocional. é fome física. A gente trabalha essa consciência É por isso que eu falo, alimentar. acho que 99,9% a gente tá querendo escolher o que vai comer. Exato. Mas aí, por isso que é importante a gente entender as nossas emoções. Porque o que eu tô precisando resolver ali naquele momento?
Será que eu quero doce porque eu tô triste, porque eu briguei com o namorado, com a minha namorada, ou porque eu estou cansada depois de um dia estressante de trabalho? Mas também pode ser, eu quero comer um doce porque eu quero muito comer um doce. Eu tenho, Pode e ser. assim, pode ser qualquer doce, eu só quero comer um doce. Eu sinto essa necessidade depois do almoço. Sim. Pode ser qualquer coisa, nem que seja um pedacinho de goiabada. Qualquer coisa. E é normal, é Só pra me fisiológico. adoçar um pouquinho. É fisiológico, inclusive, Mas tá? é Pode ser um equilíbrio, iogurte, né? qualquer coisa doce, uma fruta, qualquer coisa mesmo. Tanto que nas suas dietas, né? Você passa sempre doce mesmo, sim. né? Aí eu vejo às vezes no Instagram dele. Eu gosto de colocar doce todos os dias, né? Claro, cada caso é um caso. Tem gente que fala assim, realmente, pra mim, Paulo, eu não tenho maturidade. Se tiver um pedacinho de chocolate, eu vou comer a barra inteira. Eu sou mais, Mas é o eu sou descontrole. mais ou menos desse tipo A questão aí. é isso, o descontrole. O doce, ele não é um vilão, pelo contrário. Se você é uma pessoa que, por exemplo, está buscando um emagrecimento, não só através da dieta, mas de um estilo de vida saudável, onde você vai fazer uma atividade física, por exemplo, o doce, ele entra como seu aliado ali. Ele é um excelente pré-treino. Por exemplo, uma fatia de pão com doce de leite, uma banana com mel, né? É um excelente pré-treino. Depois do almoço, esse doce tem uma redução do índice glicêmico gigantesca. grande, né? Que você Então é acabou o de melhor comer. momento, sabe? Você já está saciado, você já comeu proteína, né? Gordura, carboidrato, fibras. Você já está saciado, então é o melhor momento. Então, eu gosto sempre de botar doce todo dia, mas eu falo para os meus alunos o seguinte: olha, se você puder escolher o momento, escolha depois do almoço. Porque à noite tem uma série de outros fatores. As frustrações do dia, o cansaço. E outra, você tá ali na sua casa, porque pelo menos durante o dia, se você tá envolvido com uma série de coisas, de trabalho e de afazeres ainda do dia que você ainda tem que dar conta, você não tá ocioso. O problema é a ociosidade quando você tem algumas outras questões suas não resolvidas. Porque aí você começa, e infelizmente essas pessoas que estão nesse contexto, o que você falou até no início da nossa conversa, de focar nos monstrinhos e eles vão crescendo, a Josi falou isso, de foca sempre no problema e o problema vai crescendo. Então essas pessoas, elas começam a focar só na parte negativa. Então quando elas pensam em fazer uma dieta, elas não pensam no que elas vão ganhar. Elas pensam só o quê? O que eu preciso cortar? Eu preciso cortar isso, Só isso. pensa na parte sofrida da coisa. E às vezes nem é sofrido, Não. Não é, porque na verdade uma dieta bem feita, ela passa principalmente no início em incluir. O que essa pessoa não faz? Ela não toma um bom café da manhã, então você inclui um bom café da manhã, você inclui uma fruta, você inclui uma rotina de beber água, você inclui legumes e vegetais. Fez esse básico, naturalmente vai ter menos exagero à noite. Você vai estar mais saciada, seu corpo vai estar nutrido. Eu falo muito para os alunos o seguinte: o corpo tem duas necessidades. Tem a necessidade energética e a nutricional. Essas pessoas que geralmente pulam café da manhã, não se alimentam bem, às vezes o almoço não tem uma fibra, não tem uma salada, não tem um legume, não tem nada. É arroz, feijão, batata frita e bife. Você tá entendendo? Zero fibra. Ela vai chegar à noite com muita fome. Por quê? Não teve nutriente suficiente. O corpo está gritando por nutriente e está gritando por energia. Aí o que vai soar? O corpo sabe que quando ele lembra do doce, ele vai receber muita caloria. Olhando muito a grosso modo, tá? Ele sabe que o doce tem muita caloria. Então ele vai te estimular a comer aquilo que ele sabe que ele está precisando. Ele está precisando de energia. Só que você vai automaticamente buscar energia no doce. Mas um prato de arroz e feijão ia suprir igual. Mas a gente não vai fazer uma escolha de arroz e feijão se a gente tem todo um padrão disfuncional com alimentação e com pensamento. Que já foi reforçado, né? À medida que você vai repetindo, aí vai ficando rígido, né? Um padrão rígido. E outra coisa também que eu ouço muito, assim, já passei dos 50, meu metabolismo já nem funciona mais, nada, não adianta mais. E isso é uma grande bobagem. É uma bobagem imensa, imensa. Primeiro porque a galera que passou dos 30 fala a mesma coisa, a galera que passou dos 40 fala a mesma coisa, a galera... Então, na verdade, é sempre o quê? Onde que tá o erro? O erro não tá em mim. O erro tá no meu metabolismo, o erro tá na minha rotina, o erro tá em qualquer coisa, menos na minha responsabilidade. Né? Sim, depois dos 40 anos, a gente tende a o quê? Perder mais massa muscular com velocidade, né? E sim, a massa muscular gasta mais energia e ela mantém o seu metabolismo mais acelerado. Só que, no entanto, cara, se você tem ali um estilo de vida saudável, prioriza o seu sono, sabe? Você se alimenta bem, você faz atividade física, a sua dieta é de fato equilibrada, não precisa ser aquela dieta 100% certinha. Eu, por exemplo, se você quer um resultado estético, a gente precisa pesar os alimentos. Se você não quer um resultado estético, mas quer viver de forma saudável, equilibrando bem o seu prato, botando ali 1/3 de carboidrato, 1/3 de proteína, metade do prato de salada,
a qualidade daquele prato já te mantém saudável. Aquilo ali supera o fato de seu metabolismo hoje, depois dos 40, tá perdendo um pouco mais de massa. Porque o saldo vai ser muito positivo, né? Então, eu falo muito para as pessoas, cara, dos 40 aos 60, o nosso corpo ainda é uma Ferrari. Qual é o problema? A galera tá dando combustível adulterado. Uhum. Dá uma gasolina aditivada para essa pessoa. O que é isso? É ir treinar. É tirar o bumbum do sofá, sabe? Menos Netflix, mais Smart Fit. Você tá entendendo? Mais física é calçadão. saúde, né? Mais Saúde. vôlei, o que quer que seja. Eu digo muito da atividade de força, de musculação, porque musculação é o nosso banco de saúde. Né? Existem hoje vários estudos que, inclusive, comprovam que um dos principais fatores que determinam se a gente sai vivo de uma UTI é se a gente tem massa muscular. Massa muscular é um banco de aminoácidos, é o que o nosso corpo precisa para se regenerar. Então, se a gente quisesse um velhinho funcional, aí sim, depois dos 65, dos 70, a gente já entrou na terceira idade, né? Começa, de repente, aí, dependendo do contexto da pessoa, a entrar já no ciclo de fragilidade, onde é aquele idoso que tem pouca massa muscular, né? Que já é mais frágilzinho. Vai ter problemas de locomoção. Exatamente. Aí é outra coisa. Mas a gente consegue evitar isso. Existem hoje pessoas na internet de 70 anos, 80 anos, com um corpo incrível. Aí as pessoas, mas tá tomando hormônio. Querida, ela tá tomando hormônio e ela tá andando. Ela tá namorando, ela tá dançando, ela tá vivendo. Tá vivendo, é isso aí. Então, não tenta desmerecer o que o outro tá fazendo, porque você poderia estar fazendo igual, mas ela já tá aí, deixando dinheiro na farmácia, porque tá cuidando, né, da hipertensão, tá cuidando da diabetes, que são coisas que podem acontecer com qualquer um de nós, né? Existem pessoas que são extremamente saudáveis e que infartam. Sim. Você tá entendendo? Então, isso não é um sinônimo de, infartou porque não tem uma vida regrada. Não. Existem coisas que acontecem, né? Deus sabe os motivos. Mas, para a grande maioria de nós, tudo isso é evitável. Um estilo de vida. Então, realmente, não precisa botar desculpa no metabolismo, na idade. É a gente realmente trazer muito mais pra gente. Sem a rigidez, que é o que ela trabalha muito isso com os nossos alunos, né? Não é você ser rígido, é você entender que a sua dieta não precisa ser perfeita. Eu vou cortar açúcar, não bebo mais, não sei o que. Aí você se coloca um monte de coisas, julgando que seja uma dieta perfeita. Aí na primeira vez que você falha, você fala, não é pra mim. Eu falei, eu não consigo. E você tá fortalecendo esse ciclo, né? De autossabotagem mesmo. Porque você tá com um padrão tão pesado, né? E ela ainda se vitimiza, porque ela fala assim, eu tentei, mas eu não consigo. Exato. Aí você vai e arranja um culpado por um problema e você resolve ele. Porque a culpa não é tua, você é só uma vítima. Eu era essa pessoa. Eu sei fiz que eu tô várias dietas, né? Então, eu falava, olha, eu tentei. Cara, eu só comia tomate. Aí depois eu lembro que teve uma entrevista, lembro uma época do Padre Marcelo, que é uma outra pessoa também, que já teve, uma pessoa pública que teve questões já com peso. Eu lembro que ele falava, eu emagreci. E ele falando na época que não tinha sido saudável, tá? Ele não estava incentivando ninguém a fazer isso. Mas eu lembro que ele falou que ele emagrecia comendo uma carne de hambúrguer e alface. Eu falei, tá aí. Ele já tinha dito que não funcionava, mas eu falei, vou emagrecer fazendo isso. É porque você viu que ele estava mais magro. Exato. E a mesma coisa aconteceu comigo. Da mesma forma que eu emagreci, eu engordei tudo de novo, né? Então, realmente... Não foi de forma sustentável, não né? Nunca Exato. né? Uma dieta restritiva não é sustentável. Então, quando eu vejo muitos profissionais hoje, porque realmente tudo que tá na moda vende, da roupa à dieta. Sim. Né? Então, quando as pessoas falam, o jejum, não sei o quê. Cara, jejum. Aí você vai e viaja lá com o seu mozão, não sei o quê. Tá num hotel maravilhoso, tem um café da manhã, você não pode tomar um café, porque seu jejum, você só pode comer depois de meio-dia. Você tá entendendo? Ou então você precisa começar a fazer o jejum, sei lá, 7 da noite. Você não vai cear Natal com a sua família? Eu acho isso tudo meio louco. É uma loucura. As pessoas estão buscando padrões muito rígidos, inclusive a nível de dieta. E isso é insustentável. Dá certo no início, porque, óbvio, você se propõe. Você quer muito, cara. Não, olha, ninguém tá gordo porque quer. A pessoa realmente, às vezes, permanece gorda porque aí sim é a falha dela de não continuar tentando e, principalmente, obviamente, da maneira correta, com apoio profissional, tá? Mas a pessoa que tá gorda, ela quer emagrecer. Ela não gosta de se olhar no espelho. Ela gostaria de receber elogios, sabe? E até mesmo os elogios pra pessoa quando ela tá gorda, e eu recebi muito disso na época, seu rosto é tão bonito. Nossa. Ele é Eu sabia que a minha barriga era enorme. Eu sabia que meu peito era caído. Eu queria morrer. Você tá entendendo? Então a pessoa já sabe, ela não quer isso. Então, o que na verdade ela realmente faz com que ela não faça mais uma dieta é a tentativa, é o medo da frustração novamente. E é um ciclo que se repete. Aí é onde, que é o que a gente falou muito no início, né? Dessa questão da ansiedade à noite, porque
É a única fonte de prazer. Porque, cara, quando você recebe um elogio, é muito bom. A gente não precisa, Mas é um olhando a papo de combustível, né? modo bem frio, você não precisa da validação de ninguém para sua dor, para o seu sucesso. Mas pra as suas pessoas vitórias. sempre acham que precisam, cara. A gente vive em sociedade. É muito bom quando a pessoa te olha e te faz um elogio e você se sente bem com aquilo. Mas é bom, né? É importante prestar atenção quanto a opinião do outro me afeta. Exato. Porque Porque hoje em se me dia afeta, é onde eu preciso Você vê, tem dar um gente que se cuidado. mata por causa da opinião do Exato. outro. Se Exato. joga de janela. Exato. É muito perigoso. Então, é assim, você sabe de uma coisa que acontece comigo? Depois de uma certa idade pra cá, eu não tô nem aí pra isso mais. Ótimo. Assim, eu sei tudo que eu preciso fazer. E se a pessoa olhar e falar alguma coisa, geralmente não fala. Geralmente não fala, porque também... Mas eu sei o olhar da pessoa. A gente sabe o olhar. Então, assim, o olhar mais crítico quem tem sou eu mesmo comigo. Então, o meu é o pior. Só que eu tô dentro daquele controle, eu não deixo isso me atrapalhar, entendeu? Ainda que eu não esteja no peso ideal que eu queiro e tudo, mas isso não me deixa mal de um tempo pra cá. E eu também não tô nem aí, sinceramente, com a opinião do outro. Não tô. Ótimo. Entender Mas, que a opinião do outro é do outro, né? Não vai te definir. Exatamente. Não vai dizer nada, diz mais sobre o outro do que sobre você. Exatamente. Não é? Exatamente. E outra coisa também, não preciso e não quero saber. Também não quero saber, porque não é meu interesse saber. Porque assim, quando você tem pessoas que você admira, que tá ali junto contigo, é diferente. Quando essa pessoa olha para te você e conhece. fala, cara, você tá de parabéns. Ó, você tá diferente. Aquilo, você sabe que é real. Então aquilo entra como você Tem tá no sentido. tanque lá no posto de gasolina, você tá botando gasolina no seu tanque que tá vazio. É legal, isso te dá força. É um te dá... reconhecimento ali, Isso, né? mas é um reconhecimento que você aceita. Sim, sim. Que tá dentro daquele pouco assim, não. Qualquer coisa que vier daqui, isso aqui eu registro. Exatamente. Né? Exato. Os 10% eu registro. Os restos dos 90% não tô nem Porque aí. não vai somar, não vai te agregar. Porque isso é um atraso de vida. Eu não tô nem aí porque... Assim, o ideal seria todo mundo pensar assim, só que isso vem com a maturidade. E tem muita gente que já chegou, porque maturidade não significa idade avançada. Não. Exatamente. Que tem muita gente aí que viveu a vida inteira e não sabe nada da vida, e são pessoas terríveis. Exato. Mas quando você tem uma maturidade, que você... A pessoa que raciocina bastante, que pensa muito. E quem está de dieta, quem quer entrar numa dieta, ela ativa o modo de pensamento e você fica pensando o dia inteiro se você está indo certo. E você mesmo se estimula. Parece que você se transforma em duas pessoas quando você está lá no propósito. Que isso já aconteceu comigo também. Vai que você está bem. Vai que é isso aí. assim. Mas Vai entender que o você já viu que processo. sua roupa já ficou mais larga. Vai que você já está gostando do que você está vendo no espelho. Eu já passei por isso. Sabe o que Legal. acontece? É que muitas pessoas às vezes focam só no resultado. Né? E Esquece a caminhada. vai negligenciar o processo. Então, assim, por exemplo, a questão do perfeccionismo, né? A pessoa não quer errar nunca. E às Sim. vezes você pode errar, pode escorregar algum dia, né? Teve algum estressor ali, foi fora da curva, e você errou, e tudo bem, no dia seguinte volta. É isso Mas aí. é muito importante a gente tá com a nossa rede de apoio ali muito bem consolidada, né? Isso Com aí. profissionais adequados, né? Que você teve um encontro ali, que você consegue ter uma confiança para você compartilhar também suas vulnerabilidades e tá fazendo claro, os ajustes claro. necessários que a vida traz. Né? Vida nenhuma vai ser 100% o tempo todo. Então, Não, assim, nunca é. Então, a gente precisa naturalizar isso, né? Entender que tem altos e baixos. E essa rede de apoio também é muito legal, porque assim, a gente tem amigos de todas as formas, né? Cada um com várias personalidades diferentes, e a gente se dá bem. Só que quando a gente está num propósito assim muito no afinco, alguns amigos não entendem, não dão valor nenhum, ainda te sacaneiam, ou então fica te desestimulando. Não, vamos com a gente, vamos que a gente vai beber, que não sei o que lá. Exatamente. Mas tem uns outros amigos também que a gente se dá bem, que já tem mais cuidado com isso. Sim. Ó, eu fiz uma salada aqui, vem É comigo. o bom senso também, né? É Isso, questão de respeitar o momento força do que outro, vai dar né? certo. O seu Exato. ambiente, né? A gente fala muito Sim. sobre isso com os alunos. O ambiente muda tudo. Então, por exemplo, um exemplo prático, começou uma dieta, limpa o teu ambiente. Porque no meu armário tem um monte de biscoito, doa pro seu porteiro, doa para um vizinho. Limpa o seu ambiente. E isso vale para amizades. E isso Pra tudo. entenda, vale até para relacionamento.
tá? sim. Porque você pode Tem ter muito aquela relacionamento pessoa aí que a Deus me gente, livre. pois é, a gente tá falando da questão agora da dieta, mas isso vale para estudo, para trabalho. Tem gente que te alavanca, tem gente que te pega pela mão e fala assim, eu vou com você, eu vou te ajudar. E tem gente que é um atraso na sua vida, né? E você ama essa pessoa. Aquela pessoa, em algum momento na sua vida, ela fez muito sentido. Só que talvez pro que você tá precisando agora... Você precisa ficar afastado dela. Exatamente. Não é que você. Engraçado que eu costumo falar isso. Tem pessoas da minha vida que eu me afastei, mas não é que eu não goste delas. Eu só não posso mais estar com elas agora. Exato. Exato. Mas eu E quero tudo de bom, acontece. entendeu? Mas não cabe mais. Exatamente. E é muito. Eu falo muito com os meus alunos, porque eles falam, né? Final de semana tem aqueles meus amigos e tal, não sei o quê. Eu falo, cara, procura entender os seus amigos, não diminuindo a amizade de vocês, mas qual é o papel desse teu amigo? Porque se é um amigo só de bar, né? Só de churrasco, só de coisa que hoje você precisa dosar a frequência, você precisa entender que você vai ver menos esse teu amigo, se vocês só fazem isso. Porque você precisa diminuir a sua frequência. Por uma questão de saúde, por uma questão aí de propósito. Né? Agora... De afinidade do momento ali, né? Exatamente. Porque muitas das vezes aquela pessoa já não faz tanto sentido ali pra você. E você sabe que ela vai te atrapalhar, que ela vai te prejudicar. Você sabe. E sabe por que a gente... É porque muitas das vezes dói, né? A gente ter essa noção muito clara, mas muitas das vezes aquilo que a gente chama de amigo nem sempre é amigo. Porque amigo virou agora uma interjeição. Não, amigo agora virou nome. Você já parou pra pensar nisso? Eu acho isso um absurdo. As pessoas acabaram de conhecer na Night Amiga. Oi, amigo. Amigo não é nome. Engraçado que eu tava falando isso com uma amiga minha, que é amiga mesmo, e eu falei assim, você já parou pra perceber que as pessoas hoje estão assim, você acabou de conhecer, amigo, vem cá, amiga, vem cá. Eu nunca aceitei isso. Eu não gosto que façam comigo, eu não falo nada, lógico. E não gosto de fazer com outros, porque a gente construção, tiraram né? todo o significado da palavra amigo. Que era tão bonito. Virou o primeiro nome de todo mundo. Todo relacionamento é construído, né? E existe muita coisa também, né? E isso, de repente, vale até pra gente deixar em outro momento, para outro assunto, com outro viés aí nessa problemática, das relações mesmo. Porque é muito difícil para alguém que, de repente, cresceu com você, tem o mesmo problema que você, ou então tá na mesma relação, casado com você, ou amigos, enfim... Pessoas que têm o mesmo problema, ver que você tá fazendo. Mas para ele o outro muito não difícil. ele fez a escolha de não fazer junto e depois ele fica mal porque tá vendo um resultado ali que ele também queria para ele. Aí que a gente, a relação vai acabar, faz? já sabe disso. Né? E o que a galera faz a nível de amigos? Vamos beber. Besteira. Fala sério, agora você tá chato, você não pode mais beber nada. Isso aí, eu já ouvi isso, mas eu ria. Eu achava, gente, olha que legal. Normal, né? Aí o que eu pensava? Significa que eu tô no lado certo. Eu tô do lado certo. E por isso você teve sucesso, porque você ouvia, mas não absorvia. Mas nem todo mundo tem esse controle, né? Nem todo mundo sabe separar. A grande maioria faz concessão. Aí faz uma concessão no sábado com os amigos, faz uma concessão no domingo à noite, porque tá em família. Aí na terça, alguém levou um bolo pro trabalho, faz a concessão, porque, poxa, minha amiga é tão gostosa, tão legal, trouxe um bolo gostoso. Aí na quinta é um happy hour. Aí você vive de concessões, aquilo na verdade é a sua nova regra. Você nunca faz o que você precisa fazer. O que você sabe, você até quer fazer, mas você tá sendo fraco. Exato. Porque fulano vai ficar sem graça, ou fulano... Gente... Mas isso aí entra naquilo que a gente estava falando do comprometimento. É claro. O outro pode chegar aqui com bolo, mas são as minhas escolhas. Eu Isso também aí. não posso delegar para ele, né, a responsabilidade de eu ter aceitado um pedaço de bolo. São as minhas escolhas. Uma coisa... E quando você tá focadão mesmo, o bolo pode estar aqui, que não significa nada. Exato. Porque né? quando eu tô focado mesmo, você pode botar o que for do meu lado, que eu não fico nem com vontade de querer experimentar. São as suas escolhas, é onde a gente cresce, né? Então, assim, pode estar o fast food ali, que assim, eu não quero. Aquilo não me dá prazer no momento, não é aquilo que eu esse quero. momento não é pra isso. Não é pra isso. Então, enquanto a gente sempre também deixa, mas é porque o outro traz. Então, assim, a gente tira a nossa responsabilidade ali da frente. É isso aí. É o que acontece muito. Eu falo muito para meus alunos da gente reforçar a nossa recompensa. Quando chega alguém para mim, né, novo, e já me relata histórico de obesidade há muitos anos, tentativas e erros e tal, não sei o que é a grande maioria, né? E eu sempre falo assim, você geralmente tem o hábito de começar uma dieta e não terminar a outra, várias vezes. Então eu falo, então pra gente começar, a primeira coisa, antes de eu te passar dieta, antes de passar tudo, a gente até falou isso na aula dessa semana, uma ferramenta que eu gosto muito de usar, são os 3 porquês. Eu falo assim, anota num papel agora, e não é bobeira, isso é muito poderoso. Anota no papel 3 frases, por que dessa vez vai dar certo? Faz o contrário. Por que você, Reforço dessa positivo. vez, você vai... O que você quer viver?
se visualiza, onde você quer chegar, o que você quer deixar de viver, essa pessoa já sabe. Porque quando ela busca um nutricionista, ela está pedindo ajuda. Ponto. Ela não quer o que ela está vivendo. Ela precisa mudar. Mas então ela ter isso sempre em mente é muito importante. Porque aí na hora que chegar e botarem um bolo aí, você hoje falou, Paulo, eu tenho uma mente blindada e se eu tiver com propósito, isso não vai me afetar. Para a grande maioria afeta. Então ela lembrar, de repente, ela ter esse papel na bolsa. Eu tenho uma aluna que tinha muita dificuldade em emagrecer. Ela falou assim, Nutri, eu colei esse papel na geladeira, eu colei esse papel no armário, eu tenho ele na bolsa, eu tenho na gaveta do meu Tem gente que usa escritório. no celular também. Então, na hora que ela abre, porque onde geralmente tem um docinho, ela lê. Aí ela repensa, não, eu quero deixar... Não precisa nem ler, diminuir basta a ver o frustração. papel Mas ali. o visual, né? O visual a gente vai consolidando ali, né? Então, tem a Memória, criando recompensa memória. muito clara. Te traz pra realidade. É isso. Então, ter isso muito claro na sua cabeça é muito importante. Porque, cara, todo dia, eu vou falar um termo bonito, mas na verdade todo dia a gente tem uma quebra de expectativa, você entende? Todo Se dia. frustra. eu É a ia gente falar entender que a outra gente coisa. vai se frustrar. Exatamente. Cara, essas quebras de expectativa, logo, é defesa nossa, né? E isso aqui é até mais da parte dela. O nosso emocional, ele vai buscar uma recompensa. Se eu tive uma frustração desse tamanho, eu quero uma recompensa desse. Pra me trazer pro Mas de é novo onde a pro gente eixo. precisa trabalhar a nossa tolerância à frustração. Entender que tudo bem, eu vou me frustrar. Quando você acha, não posso me frustrar, é onde você coloca o seu eu, a criança ali no comando. Não quero e faz birra, não pode, nada pode sair do controle. Então, assim, o adulto, ele faz o que tem que ser feito e o adulto, ele trabalha essa tolerância e frustração. Poxa, hoje não saiu do jeito que eu queria. Hoje eu planejei ir pra praia. Amanheceu chovendo. Poxa, eu combino outro dia, tudo bem, fiquei triste. A gente pode, porque é uma emoção ali de, poxa, né? Então, ok. Mas quando você deixa a criança ali birrenta tomar conta, Aí você não você vai tá pra frente. reproduzindo a frustração e você nunca se abraça o seu propósito. Você nunca tá aberto ao seu crescimento pessoal. Quando eu tava na propósito mesmo, que eu perdi. Quando eu parei de fumar e de beber, eu entrei pra academia, foi tudo de uma vez. Então, no primeiro mês, eu perdi 8 quilos. E assim, no meio do segundo mês pro terceiro, eu já tinha perdido 23. Então, eu tava me achando o máximo, sabe? E eu sempre pensava assim, qualquer frustração que eu tiver, qualquer dificuldade que eu tiver, a comida não vai ser minha compensação. Eu já ia com aquilo como meu mantra, sabe como? Não vai ser minha compensação. Tanto é que teve um dia, alguns dias no começo, que eu tava fazendo tanta coisa que já era assim, tipo umas 6 e pouca assim, de noite já. E eu tava tonto, eu tava muito tonto. E eu tava caminhando do centro pra cá, pra Icaraí. E eu tava assim, gente, eu tô tonto. Aí depois que eu me lembrei que naquele dia inteiro eu só tinha comido uma barra de cereal. Nossa. Eu falei assim, gente, Foi lógico, é extremo óbvio, também, eu não posso fazer isso. Mas eu tava ali na correria. E eu ter perdido 8 quilos também, eu meio que me liberei de fazer os exageros, mas o exagero para emagrecer mais, que também não é legal. Mas eu meio que me liberei. E assim, foi meio inconsciente, consciente, sabe? Tipo assim, eu vou fazer um pouquinho, mas isso acho que não vai ser tão... Mas eu fui fazendo demais. Procurava uma justificativa ali pra... Aí eu sei que eu encontrei com uma amiga minha na rua e eu falei assim, eu tô passando mal mesmo, eu já tava gelado. Meu Deus. Aí ela falou assim, sua pressão deve ter baixado. Aí ela tinha uma batata Ruffles, eu comi uma. Na mesma hora que eu comi uma, eu melhorei. Uma batata Ruffles. Eu imagino. Aí eu, caramba, era fome mesmo. Assim, depois que eu parei pra pensar, eu até fiquei com vergonha de falar pra ela que eu só tinha comido uma barrinha de cereal, porque eu tava querendo me testar. Sim. Isso é um absurdo. É um perigo, né? E a gente É a falta vê de hoje... consciência ali no momento. Você tá... Total. Tem Mas eu, geralmente, quando eu tô no propósito, eu faço direito. Agora eu preciso... E esse papo aí, nossa, vai fazer eu entrar pro propósito. Que eu falo que a minha vergonha na cara viaja o mundo inteiro. Mas chega uma hora que ela volta. Então tem que tratar ela muito bem pra ela ficar um tempo, entendeu? Que aí eu consigo fazer. Amadurecer. É porque eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas assim, ainda não tá na hora. Eu não sei porque que eu fico assim. E se eu tentar, eu não consigo levar. Eu tenho que ter aquele clique em mim, que é a dieta mental.
É o que eu costumo pensamento falar, para você conseguir mudar esse pensamento para você trazer novos hábitos. E aí mas vai essa vir o coisa comportamento. do positivismo, de que você, acho que foi você que falou, assim, o que eu tenho que fazer de legal, Aham. isso vai ser bom por quê? que eu vou Sim, viver, sim, Sem sim. falar a parte negativa. Você pensar no ganho, né? O que eu Isso, ganho, né? Se eu isso. fizer esse movimento, né? Isso aí é como se eu estivesse passando um WhatsApp pra minha vergonha na cara, ó, pode vir que É tá tudo isso certo. aí, usando como aquele reforço positivo que você precisa, às vezes, num momento difícil, que você sabe que vai acontecer, que tudo bem, né? Sim. Pra você ler e lembrar ali do que você quer viver, né? É isso aí, é isso aí. Então, até pra mim tá sendo um estímulo, porque eu preciso começar de novo. E eu sei tudo que tem que fazer. Eu Mas vou à na academia todo teoria dia, é uma vou à coisa. academia todo dia. Teoria Pra gente é e mais prática. fácil. Pra gente é fácil também, porque a gente tem a praia aqui do lado, né? Exato. A gente pode se exercitar. Eu costumo ir à academia também quase todo dia. Uhum. E se eu não for à academia, eu vou caminhar. Às vezes eu vou à academia de manhã e vou caminhar de noite, que na parte da tarde geralmente é trabalho. Então, assim, eu vou sempre dando o meu jeito. Mas eu costumo comer comida de verdade saudável na hora do almoço. E de noite eu não sou muito de jantar, sou mais de comer uma bobagem, um lanche, uma salada. Não, mas às vezes não é nem nada de Não assim, necessariamente lógico fast que food, né? lógico que como eu não tô no propósito, eu como bobagem, Sim, sim. lógico. Mas assim, se eu tiver no propósito Você mesmo, fica regradinho. eu faço, eu faço e eu sei que já aconteceu. Sim. E eu tô precisando fazer de novo. Olha, a gente vai conversar sobre. Mas eu vou te falar agora, você tocou num detalhe tão importante agora, que você ainda falou, Paulo, a gente tem a praia aqui do lado. Né? Isso aí. A gente tem a academia, que muitas das vezes é só atravessar a rua. Eu atravesso uma rua pra chegar na minha academia. A Você minha tá eu ando a Moreira César quase que inteira. Mas eu gosto de fazer academia longe de casa, que eu gosto de andar. Eu gosto muito de andar. Eu, se estiver aqui ao centro, eu vou a pé, eu não vou de carro. Mas aí acaba se tornando uma opção, não é isso? Acontece que eu tenho, gente, uma implicância com essa gente que realmente romantiza a dificuldade dos outros. Porque todos nós temos as mesmas 24 horas. Dá vontade de dar um sacode Claro que pra não. pra vida. Lógico que não. Isso é a maior bobagem que eu já ouvi. Claro que não. É uma burrice, é uma ignorância. Porque é uma falta de conhecimento sobre realmente a realidade do vizinho ali, do coleguinha que tá do lado. Nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Nem todo mundo vive a Eu- mesma realidade. Nem todo mundo tem as mesmas facilidades. Exato. Tem gente que leva 2 horas pra ir pro trabalho e 2 horas pra voltar. Exatamente. Só aí você já perdeu, tipo, meio dia já. Eu tenho um aluno que só tem a hora do almoço pra treinar. E ele treina. Se, Pô, isso aí tá se no propósito acontecer mesmo. algum problema, ele almoça no escritório. Ele leva a marmitinha e almoça ali. Come rapidinho pra Se poder ir pra acontecer alguma academia. coisa, uma demanda, que ele precisou ficar uma reunião que atrasou, não sei o que, ele não consegue treinar. Porque dali ele vai pra faculdade, da faculdade ele vai pra casa, é tudo encaixado. Aí já chega quase meia-noite em casa. Exatamente. Então, Aí tem que acordar assim, cedo de novo pra trabalhar. eu gosto de treinar de manhã. Se eu tiver alguma Eu também gosto de demanda, manhã. se eu tiver alguma demanda, eu treino à tarde. Eu treino à noite. Você tá entendendo? Eu falo para os meus alunos, né? Coma fruta, dá para variar. Dá para variar hoje, graças a Deus, para mim. Eu posso escolher se eu vou comer o morango, o kiwi, a laranja, a banana. Você tá entendendo? Tem gente que não tem como variar. Nutri, eu só posso laranja porque eu compro um saco, não sei, porque é um sabor que pode. Até Então, banana hoje em dia não tá podendo. exato. Então as pessoas falam, romantizam muito como se fosse igual para todo mundo. Não é. Tem Não gente é que não mesmo. tem dinheiro O acesso para não pagar é a o academia. mesmo, Isso aí. Tem gente que não tem dinheiro para comprar um hortifruti que vai no final do dia para pegar cheiro. Que não mora num lugar que tem um local que você possa fazer uma Exato. caminhada. Que às vezes só tem estrada. Exato. A pessoa, eu corro no calçadão. Se eu quiser correr 9 da noite, esse calçadão aqui tá iluminado e tá Tá seguro. iluminado. Tem polícia, né? Tem estrutura. Fala pra pessoa que mora numa área perigosa. Não tem academia, corre na rua. E a bala perdida? Exato. Então, assim, isso que você pontuou é muito importante, porque entender o contexto daquela pessoa é fundamental. Eu já vi dietas, né, de pessoas que chegaram para mim, pessoas que não ganham, assim, investiram num acompanhamento que ganham ali um salário mínimo e meio. Aí você vai ver a dieta de nutricionista que passou anterior. Como é que essa pessoa come o kiwi? Gente, eu olho o preço do quilo do kiwi. Exatamente. Porque a pessoa tem dificuldade para dormir. O kiwi é ótimo para ajudar a dormir. Vai o quê? Metade do salário da pessoa no mês inteiro comendo Não kiwi tem para como, dormir? né? E eu conheço muitas pessoas que largaram a dieta por conta do preço, né? Da Porque lista. a dieta, Não conseguiu o básico, manter. Porque dá pra você fazer, gente, com a sua realidade. Eu acho que Com a todo sua mundo pode realidade. emagrecer com a sua Exato. realidade. Exato. Cara, você não vai comer kiwi, mas de repente você pode comer um mamão, você vai comer... Pô, Exatamente. E aquela coisa, é o básico que funciona. Da mesma forma que existe a pessoa que... e essa semana mesmo, uma pessoa que entrou em contato comigo falou, eu perguntei lá no WhatsApp, qual é a sua dificuldade em relação à dieta? O preço de fazer dieta é muito caro.
Aí você vê. Você já fica Não tô essa dizendo que pessoa- seja. Exato, mas não tô dizendo que seja barato. A gente sabe que hoje, no mundo, a comida está cara. Né? A gente precisa entender que o aquecimento global é verdade, as mudanças climáticas estão aí, as plantações estão tendo chuva em excesso, seca em excesso, está tudo caro no mundo. Não é Brasil, é mundo. Né? O ovo não tá caro só aqui. Então, assim, a dieta em si não é a coisa mais barata do mundo, mas com R$60 você compra 3, 4 quilos de frango que dura a semana inteira. Você compra uma quantidade de moela que dá para 15 dias. Essa pessoa que diz que isso é caro, ela come um fast food e paga R$60 no hambúrguer. É isso Ela que eu paga não R$60 entendo. numa pizza que dura uma refeição. E não vai te nutrir em nada. E é parte do problema, muitas das vezes, para aquela pessoa. Que uma pizza, um hambúrguer, não é problema para ninguém dentro de um contexto saudável. Mas para essa pessoa que já não faz dieta, já se alimenta mal, botando a desculpa no preço. Essa vai atrapalhar. Essa com certeza. É pessoa- porque pra ela, talvez, comprar comida saudável é cara, mas R$60 no fast food não é questão de escolhas. Exatamente. Aí entra assim, Porque é com isso R$60 aí, reais isso aí. você pode comprar frango. Exato, de é a repente sua dá pra semana mentalidade. Ah, eu vou inteira. gastar R$60 num frango. Ah, não, mas cheguei cansado do trabalho e vou pedir do fast É a food. compensação. É a compensação. Exatamente. Então, é entender sim que existe essa pessoa que, né, por parte do paciente, e existe também muito profissional sem noção, que coloca assim, você precisa tomar esse super coffee. Uma lata de super coffee é quase R$200, dependendo da marca. E vamos combinar que o que tem ali dentro é só o café, que também não tá a coisa mais barata do mundo, mas, gente, é o café. Não é o Essa super seria a dieta coffee. fresca. Exato. E essa dieta Porque quem fresca quer é emagrecer caríssima. duro com salário mínimo vai emagrecer. emagrecer. Porque aquilo que ele come todo dia, ele só vai diminuir um pouquinho, de repente, a quantidade. E muitas das Ou então dividir, né? Equilibrar, né, na verdade. O Equilibrar. equilíbrio. O emagrecimento passa por você comer mais. O que a gente precisa fazer? O que eu vou comer mais? Abobrinha, chuchu, cenoura, beterraba. Eu preciso comer Eu muito preciso me disso. nutrir, né? E tem gente que não come nada disso. Não come, exatamente. Então, é o profissional realmente ter um olhar individualizado. Quem é essa pessoa? Eu tenho um paciente que é do Nordeste, ele falou pra mim, Nutri, se você tirar o meu cuscuz, eu nem te respondo mais no WhatsApp. Ele come cuscuz no café, no almoço e na janta. É como se fosse, cultura dele. é como se fosse a parte mesmo da. É como se fosse, não. É a parte É a da identidade da dele, identidade faz dele. parte da da Aí eu vou dizer identidade. que ele não pode cuscuz, porque, não, eu como arroz e feijão. Ele não pode come comer arroz, ele come cuscuz com feijão. Exato. É. E ele tá feliz. Porque Mas é um isso é muito carboidrato, né? importante, é você É entender isso. a sua realidade, né? Exato. Entender o seu ambiente ali para você construir a sua rotina, É. construir os seus padrões Isso aí, para serem sustentáveis, né? Então, se não ele só vir com pode nada comer isso. idealista ali, né? Se ele gosta de comer Exatamente. isso não precisa sair nunca da dieta dele. Não precisa. Eu tenho uma aluna que ela casou, tá morando agora em Londres. E ela adotou a cultura deles lá. Então, ela come bacon com salsicha de manhã. Mas ela tem um resultado incrível, porque no almoço lá, ela e o marido comem muito bem. São vegetais, eles não comem fritura. De manhã, se você olhar isoladamente aquele café da manhã, gente, é um horror. É salsicha. É um embutido cheio de química e bacon, que é uma delícia, mas cheio de gordura Só saturada. que ela só vai fazer aquilo ali. Ela só faz aqui uma porção assim. E o seu organismo Não também é? necessita de uma certa gordura, né? Precisa. A gente precisa. Não pode excluir macronutriente nenhum em dieta nenhuma. Até mesmo uma pessoa que tem indicação, por exemplo, para uma dieta cetogênica, onde tem que ter realmente um percentual de carboidrato muito pequeno, e existem pouquíssimas indicações para essa dieta, inclusive, e ela não passa necessariamente para emagrecimento, é para outras coisas, tem ali um pouquinho de carboidrato. O nosso corpo precisa. Você tá entendendo? Então, mesmo levando o corpo à cetose, ou seja, baixar muito o carboidrato. Mas tem gente que acha que para emagrecer tem que cortar carboidrato, né? Tem Sim, essa. sim, que só pode comer proteína. Aí Isso vem aí. aquelas dietas mirabolantes. Exatamente. Onde não que são- consegue ser sustentável, né? Engraçado que me lembrou, nos anos 80 tinha um livro chamado Só é Gordo Quem Quer. Você chegou a pegar isso? Não cheguei a ler Era esse muito horror. louco. O título já me deu que deixa eu beber água. Só é Gordo Quem Quer. Fez muito sucesso isso nos anos 80. Acho que de 85 pra frente, assim. E foi até de um cara famoso. Deve ter sido um best-seller, é o tipo de coisa que Com vende. certeza foi tipo Bíblia, tá? Eu imagino. Ó, tem uns livros, assim, muito famosos, e aqui não é a crítica assim, não ao autor, mas são livros que, assim, realmente induzem muito mais ao erro. Mas sabe o que eu penso também? Foi a novidade daquela época. Porque Exato. aquilo atraiu muita gente e teve gente que emagreceu. Porque eu acho, se eu bem me lembro, nesse livro tinha alguma coisa também que usava uma certa psicologia, sabe? Então, você passava a ver a coisa não só pelo lado negativo. Acho que por isso que fez muito sucesso também.
Agora, Tinha um lógico, positivo ali, né? Tinha uma... E sim, aí depois nos anos 90, a dieta mediterrânea, você lembra Sim, disso? sim. Que aí carboidrato foi demonizado Na e dieta, só servia proteína. na dieta mediterrânea ainda entra um pouco de carboidratos, cereais integrais. A dieta mediterrânea, ainda de um modo geral, ela é muito boa, no sentido de ela tem boas gorduras, ela tem uma distribuição boa ali de proteínas, os peixes utilizados pela região lá são peixes muito bons. Isso era muito na Grécia, né? É, também tinha. isso. Só que o carboidrato que eles utilizam não é o carboidrato que a gente está comendo aqui hoje, você está entendendo? Não é esse carboidrato ultra processado, né? O problema é esse. A dieta mediterrânea, ela tem muita qualidade. E eu vou te dizer, e olha que eu tenho pavor da dieta cetogênica, porque as pessoas utilizam muito errado, tá? Ela tem sua aplicabilidade, a low carb, a dieta mediterrânea, a dieta DASH. Todas elas podem ser parte de um processo para a dieta da Josi. A dieta do Paulo, você entende? Talvez não funcione. Talvez não vai funcionar para você. Não, ela não necessariamente, exatamente. E outra, em que momento que eu vou utilizar de repente uma dieta low carb? Em que momento eu vou utilizar uma high carb? É parte do meu processo porque eu estou vivendo. Então todas elas podem ter sua aplicabilidade para aquele contexto e para aquele momento. Então um erro de muitas pessoas, e aqui fica uma crítica até mesmo à classe nutrição, sou nutricionista low carb. Você só estudou isso? Porque se chegar uma pessoa que não precisa de dieta low carb, mas que quer emagrecer e te busca sua ajuda, você vai botar essa pessoa na low carb? Tem muito no Instagram, você coloca lá, nutricionista cetogênico. Tem lá, nutricionista cetogênico. Chega Deus e o mundo, ele joga todo mundo na Mas cetogênica. eu acho que ele se coloca assim justamente por ser uma coisa de modismo e que aquilo ali para ele significa que ele vai ter bastante cliente. É isso, porque tá nichada a pessoa... Porque tem gente que fala, clica lá no link da minha bio e pergunta para as minhas assistentes. O Paulo trabalha com dieta low carb? Paulo trabalha com dieta cetogênica? Eu trabalho com gente, eu trabalho com dieta, eu trabalho com resultado. Você tem que fazer uma Você vai se anamnese com a adequar de pessoa, né? acordo com a necessidade, né? Exatamente, você Então, tem que conhecer não um é- pouquinho, É a individualidade saber da de história cada da um. pessoa. Não é a pessoa que está te procurando que determina o diagnóstico de qual vai ser a sua dieta. E qual é a sua necessidade Né? no Mas a momento, internet né? faz Isso aí, isso. Mariana Barbosa tá fazendo a dieta tal, Bruna Marquezine tá fazendo dieta tal, Anitta tá fazendo dieta tal. As pessoas querem aquela dieta. E também tem uma coisa, o fato de ter algum veículo falando que fulano tá fazendo a dieta tal, às vezes aquilo tá tão longe da realidade e geralmente essas notícias são todas mentirosas. Exatamente. Geralmente. E são uma parcela da história. Porque, por exemplo, a atriz tal pode ter feito tal dieta, mas aquela atriz ela tem tempo de treinar com o personal, a terapia dela tá em dia, ela tá fazendo reposição com o endócrino, com o nutrólogo. A realidade dela favorece, né? Ela faz tratamentos estéticos, então ela tem todo um contexto. Sim. Né? Que a pessoa que tá lendo Aquela aquilo pessoa não tem. Exato. Exatamente. Aí é onde a pessoa pode entrar na comparação e reforçar essa crença de que eu não sou boa o suficiente, de que com todo mundo dá certo e comigo não. Mas Né? é Quando porque ela é atriz, eu sou uma pessoa a mais. Exato. E não se valoriza, Isso e é não se muito coloca como funcional. primeiro, né? Como prioridade. Isso. Exato, entender a sua realidade, Isso, o que eu posso fazer dentro da minha realidade para eu melhorar. Parece que né? a pessoa ela não é protagonista da sua própria vida. É exatamente isso. Mas a maioria não tem sido, infelizmente. Agora, é engraçado que eu acho que envelhecer tem algumas coisas. Tem muita coisa ruim, mas tem coisa boa. E a maturidade, assim, não significa porque você está ficando mais velho, mas tem gente que vai amadurecendo também, porque é um ciclo evolutivo. É o A pessoa mais repertório, né, velha que a gente teve vai mais passando de oportunidades de vida. vivência. Então, assim, tô tirando por mim. Eu acho, sinceramente, que a gente vai se desprendendo desses rótulos que as pessoas dão e que a gente também dá, que é normal, que é cultural. Mas a gente vai se desprendendo um pouquinho, que eu falo que é síndrome de Suzana Vieira. A gente vai fazendo o que a gente quer, falando o que a gente quer. Desliga o filtro. Assim, não necessariamente isso, que foi só para fazer uma graça, mas o quê? Para você perceber que a opinião do outro, ela é do outro, ela não te influencia em nada, ela não sabe nada da sua vida, não sabe nada da sua história, não sabe nada de você, Não vai sabe te nem dos seus definir, é isso exames, quais são os resultados dos seus exames, para poder falar se está certo ou se está errado.
Quem tem que falar se está certo ou se está errado é o seu terapeuta e o seu E nutricionista. quando você entende isso, você se liberta, né? Nossa Desse Senhora. peso, né? De, Aí de- você de começa a se depender da opinião libertar do outro, né? da opinião para qualquer coisa, não é só Exato. para lance de saúde, não, é para qualquer coisa mesmo. É onde você consegue Exatamente. crescer também, evoluir, né? Porque Isso aí. você não depende de ninguém E pra você te tem que julgar. perceber também que você não precisa, porque você está passando por um problema, você não precisa sair explanando isso para todo mundo. Lógico, a gente sempre tem um amigo ou uma amiga que a gente confia e tudo, mas não precisa falar para todo mundo, sabe? Sabe por quê? Porque depois, por exemplo, acontece muito assim, fulano e fulana se separaram, aconteceu isso assim, assado, aí conta para todo mundo. Aí fica todo mundo demonizando a pessoa que ela acha que errou, mas não sabe o contexto daquela história ali. Não sabe o contexto. Está olhando, fulano errou, então fulano que não vale nada. Né? Aí já vai simplificando as coisas. Aí condena só que um e deixa o outro de vítima, Isso. né? Aí, não fala nem mais o nome da pessoa. Demoniza mesmo. Aí depois esse casal se acerta, aí a pessoa que chegou e falou para todo mundo fica até sem graça, fica com vergonha. Exato. E tem muito isso. Na mídia a gente vê muito esses influenciadores. Tivemos Gente, eu casos conheço um monte famosos. de gente, não precisa nem ir pra mídia, não. Exatamente. Que eu fico assim, gente, por que vocês falam isso pros outros? E daqui a pouco tá tudo certo aí, fica com vergonha. Exatamente. Exatamente. Talvez porque essa necessidade de sair como certo, né? E algo que ali foi da relação, pra que você precisa explanar, validação de né? outras pessoas. Exato. Se as pessoas soubessem que a validação do outro, ela só tem um valor emocional só. Na prática. Depende também, porque na realidade não tem valor nenhum, principalmente quando é negativa, mas para quem já está mais maduro. Porque se eu sei quem eu sou e como é que eu sou, pode qualquer um falar qualquer coisa. Eu falo, gente, eu não tô nem aí pra isso. Mas se eu não tô preciso da preocupado com validação do outro pra eu me sentir bem, é onde eu preciso dar uma atenção. Onde a maioria das pessoas são assim, né? Né? São assim. Eu me libertei disso não tem muito tempo, então eu sei que é assim. Mas também depois que se liberta. É transformador, né? Nossa, Aí que a vida acontece, né? Não, é engraçado que às vezes você está conversando assim num grupo de amigos e você dá a sua opinião de determinada coisa e a pessoa fala assim, cara, eu queria chegar nesse grau evolutivo. Eu falo, não é grau evolutivo nenhum. É apanhando. Um dia eu falo assim, eu não vou mais apanhar. É isso aí. Porque eu que estou errando. Porque quando a gente erra. Só que assim, se você não percebe que o erro é teu, para você não errou. Sim. Só que se você percebe que o erro é teu, caramba, eu errei. Quando você chegar nessa conclusão, você tem que tomar uma posição. Sim. Porque quando você percebe que você errou, se você não muda isso, você vai continuar errando. Né? Ou então assim, esse erro eu errei, eu tenho consciência. Esse erro eu não erro mais. Você tem que se posicionar. Exato. Porque E aprender, se você né, com as chegou, vivências se você mesmo. chegou nessa conclusão que o erro é teu, você errou. Se você não se posiciona, você vai continuar errando. Porque você finge que nada está acontecendo. Mas a maturidade não deixa mais você Mas fingir. essa humildade é muito importante pra gente evoluir, né? Porque quando Sim. você se coloca como aquela pessoa arrogante que eu sei tudo, não que eu preciso erro, mudar, eu né? não Tô aceito assim, crítica, pronto, acabou. É um tiro no pé de qualquer pessoa. O que acontece é que as pessoas vão... arrogância, e acaba que todo mundo vai se afastando de você. Né? Sim. E você acha que você não precisa mudar, não precisa crescer, evoluir em nada, né? Então, ou essa porque não precisa, ou porque não vai rolar. Ou porque eu não mereço. Também tem aquele lance. Ou porque eu sou assim, né? Isso vale tanto para arrogância quanto para o meu corpo, né? Porque eu sou assim. Eu nunca vi uma resposta mais idiota do que essa. Exato. Mais pobre. Se a gente acordou, Limitante, né? a gente tá tendo a Total. E oportunidade eu tenho horror de crescer. criança limitante e de energia parada. São as duas piores coisas na vida de um ser humano. Cara, criança limitante é aquela... Sabe aquele treco que você bota no pé? Aquela corrente? Aquela corrente, aquela com bola. aquela Que você não bola. anda. Você não anda, cara. E se você tá com essa pessoa do seu lado, e você quer andar, mas você não se permite deixar a pessoa fazer o caminho dela, você fica, mesmo que você não tenha essa bola, essa pessoa se torna o seu peso. E às vezes você não tá nem preparado emocionalmente para se libertar. Exato. Porque é engraçado que às vezes tá tão ruim, mas, sei lá, tem alguma coisa que acontece que o ruim também acaba sendo um ponto de segurança. Isso aí... Isso é muito louco. Isso é um fator muito importante, inclusive, para a questão de dieta, tá? Porque o que acontece no nosso cérebro? O nosso cérebro, ele gosta do que já é conhecido. Eu conheço a dor de estar gordo. Eu já sei o que eu vivo aqui.
Você tá entendendo? Então, eu estou sobrevivendo. Uhum. Eu não tenho disposição, meu joelho dói, eu durmo mal, mas eu já conheço essa dor. Cara, eu vou agora começar uma jornada completamente diferente. Eu não conheço Que eu nada. não conheço nada. O cérebro, ele já fala que é mais seguro. Vai poupar energia, né, ali. Cuidado. É. Você tá entendendo? Isso é pra tudo na nossa vida, mas em relação à dieta é muito isso. As pessoas, é uma defesa natural, né? Para uma pessoa em que já tem uma autoestima mais abalada, uma pessoa que já tem um acúmulo de frustrações, né? Que às vezes ainda depende de muita validação social. Então, cara, fica onde você tá, você vai se machucar menos. Você já lida bem com essa dor aqui. E Só você que vai na- cada vez ficando mais, longe das pessoas, né? Você se isola, aí Exato. você se prende no seu quarto, leva um pacote de biscoito doce ou Exato. salgado. Não E dá ali nem pra você chamar fica de zona ali. de conforto, né? Mas porque tá doendo ali. Mas é importante sim romper esse ciclo. É importante sim o que você falou da questão da maturidade, sim. E por isso que hoje uma coisa que me preocupa muito quando o assunto é nutrição humana são os jovens. Porque hoje todo mundo com 16 anos, 15 anos, que não tem maturidade, não adianta. Já entende, sim, já faz filho, já faz um monte de coisa. Mas não tem maturidade De vida, então, emocional, não tem não tem nenhuma. independência. Essas pessoas estão consumindo conteúdos de uma série de naturezas completamente diferentes, mas no que tange a nutrição, essas pessoas elas estão buscando corpos inalcançáveis, cada vez mais aí de inteligência artificial, de filtro, estão ouvindo realmente sobre os mais tipos de estratégias alimentares. Gente, tem pessoa famosa, né, blogueira aí, fitness, que não tem curso de nutrição, falando, vamos fazer um jejum de 5 dias. A garotinha de 15 anos quer fazer escondida da mãe. Uhum. Então, isso que você falou de, eu tinha comido uma barrinha e tal, tem gente tentando fazer por 5 dias. Uhum. A saúde vai embora. A relação com a comida se desfaz. E o que sobra dessa relação é um horror. Vai ficar cada vez pior. Tem gente de 15 anos, 16, então realmente hoje E a pessoa tá construindo uma relação completamente disfuncional com o alimento, Exato, né? que eu tive, Sim, que eu sim. tive. E fora da realidade, Exato. completamente. E eu levei quase 30 anos para me libertar. E eu só me libertei porque eu estudei isso. Então, uma das coisas eu falo assim: você não precisa, para ser um bom cardiologista, ter infartado. Claro que não. Para você ser um bom É porque dentista, você sabe que o procedimento de vida que você tem, você vai Exato. infartar. É lógico. Você não precisa infartar para saber disso. Agora, para você ser um bom nutricionista, você não precisa ter sido gordo, mas o fato de você ter sido gordo. Nossa, eu acho que isso aí te dá assim, uma certeza Eu absoluta. Teve a nunca diferença vou ali, passar a 3 diferença. castanhas Que para você alguém no viveu. lanche da tarde. Isso não existe. Eu nunca vou falar para alguém, você vai fazer jejum sim. Eu nunca vou chegar para alguém e falar assim, toma esse Bebe água o shot dia de... inteiro. Poxa, Você vai beber exato. água o dia inteiro, sim, mas se alimentando Se alimenta, regradamente. e nutrindo As também, pessoas falam assim, né? bebe água para matar a fome. Isso, Se a isso. fome é física, você tem que comer. não Dieta do beber líquido, água. toma suco o dia Exato. inteiro, gente. E tem nutricionista falando isso, tem médico falando isso, tem fora as blogueiras, as pessoas que nem informação Eu têm, nem ouço essas coisas, né? porque isso pra mim não funciona. Mas infelizmente tá cheio. Cheio. Então é muito complicado mesmo. As redes sociais estão assim, uma verdadeira loucura. Por isso que é importante saber filtrar, né, as informações. Exato. E assim, as pessoas não têm responsabilidade com o conteúdo que elas criam, então consome. É o famoso jogo do tigrinho, joga quem quer. Sim. Consome as informações que quer. A galera tá assim. Então. Isso é problema teu. Eu não me responsabilizo. Tá aí. Exato. Se quiser. E a nossa saúde, cara, é o nosso maior bem. É o nosso maior bem. E muitas das vezes as pessoas só percebem isso pela dor. Depois que infartam. Eu acho Depois que estão a grande diabéticos. maioria é A assim. grande maioria. A grande maioria. Quando você perde ela, aí você lamenta, aí quer mudar. Então. Aí o que entra de um monte de velhinho em academia, porque infartou, ou porque Exato. teve aquele treco que paralisa, teve AVC. AVC. Exato. Ficou com De vez em quando sequelas, você vê, né? a pessoa não tá entrando, ela nunca teve uma vida regrada, nunca foi saudável, fuma pra Mas caramba. hoje a geração tá diferente. Eu acho que a geração hoje se preocupa mais, né? Dá mais atenção e se cuidar. Dá mais atenção, mas existe Não, ainda tem muito. Tem, mas eu concordo precisa. contigo. Mas Não, mudou maravilhoso. muito. Hoje em dia a gente já não vê tanto essas pessoas na academia. Exato. Que tiveram que entrar, aquelas que até para abrir o braço sabe, aquela coisa. Porque você vê aquela pessoa nunca teve uma vida saudável. Nunca. E hoje, eu vou te falar, eu com 13, 14 anos, eu e meus primos, o que nós fazíamos? A gente jogava videogame, a gente ainda brincava um pouco na rua, eu sou do interior, então a gente ainda brincava um pouco na rua, mas basicamente a gente ficava no quarto jogando videogame. Foi aquela era em que realmente chegou o Super Nintendo, chegou uma série de videogames super bacana, a gente fazia isso. Hoje, a galera de 13 anos tá na academia, que a gente até zoou, fala, poxa, Os Enzos, tá fazendo eles vão em bando, né? aqui. Cara, isso é verdade. maravilhoso. É muito Essa bom. galera vai chegar com 18, 20 anos
já com uma rotina de treino, um hábito estabelecido e ancorado. Então essa pessoa vai ver muito mais. Então a geração que vai viver 100 anos já está entre nós. Se a gente for um pouco inteligente... Mas eu não sei, eu vou botar uma vírgula nisso aí que você está falando, porque essa geração que vai com os amigos para academia é a mesma geração que às vezes fica 12 horas sentado numa cadeira ou mais na frente de um computador. Mas, vamos lá. Mas pelo menos foi academia, tudo bem. Eu falo muito, o que eu explico muito até para os meus alunos. Eu fico por dia 8, 10 horas sentado. Mas você já é um Porque o cara meu que já se regrou total. Mas o que acontece? O meu trabalho é sedentário. Se você hoje começar de gravação aqui, a gente tá, né? Agora imagina, você tem 4 entrevistas no dia, o seu trabalho vai ser sedentário. Sim. Mas por que o seu trabalho não é todo o seu contexto? Né? Então, todo dia eu corro, todo dia eu malho. Então, ainda que esses meninos estejam sentados 10 horas por dia, eles estão tirando 1 hora para se cuidar. Que eles já estão tendo suficiente. um momento de saúde, né? Há um equilíbrio, compensa. Claro, se essas 12 horas, o que eles estão fazendo ali, aí são outros 500, mas eles estão compensando. E a minha geração não era geração de academia. E de ter essa preocupação com a alimentação também. Antigamente, na minha infância, eu não vi isso. Vocês foram criados no interior? Muito relativo. Muito pouco. A gente saiu do interior, eu tinha 12 e ela 10. Porque tem uma coisa de bom, né? A comida é comida de verdade. Sempre, lá em casa. É comida feita pela mãe ou pela avó, Isso. né? Nossa, a mãe gosta. Minha mãe gosta. A questão por uma série de questões que aí todos nós, que é o que você falou, Paulo, todos nós, não tem uma família, né, que não tem... Nós também tínhamos questões familiares, questões emocionais, né? E que a nossa mãe foi uma heroína, assim, na nossa vida. E ela é, né? A gente fala, por isso que eu tô incluindo o Peçanha, né? Minha mãe é uma heroína na nossa vida. Então, fazendo da melhor forma, muitas das vezes, a recompensa por uma série de questões difíceis que nós passamos... Era comida. Ela comprava, moça, fecha, toma. Mas era o jeito assim, eu vou te dar um pouco de carinho. Isso, é o seu momento de alegria. Então, é onde a gente vai criando esses padrões, né? Então, e são aquelas comidas que confortam. Exato. Isso. Mas a comida, né, a gente aprende dessa forma. Te dá alívio e conforto ali, momentâneo. Total. E assim, você receber... Às vezes você teve um dia difícil em família e, de repente, quando tu tá mais calma, sua mãe fala assim, essa jujubinha aqui. É isso é aí. a pessoa que mais me ama no mundo, exatamente. Então, eu trouxe essa jujuba, ela tem outro sabor. É outro sabor. Exato. Porque isso aqui conforta tem a questão emocionalmente. afetiva também. É aquela comida, que acarinha. É isso aí. Que aquece. Mas aí qual foi o problema? Mas você também não precisa parar, porque ela sempre vai ter... Seja o leite condensado, seja o que for. Exato. Vai ter você sempre vai se reportar aquilo que acarinha. Então, assim, lógico que você não vai mamar uma latinha de leite condensado. Mas de vez em quando você pegar assim, só para você voltar àquela sensação, saudade, quando eu tinha 12 anos. E tudo bem, é onde a gente precisa trabalhar a flexibilidade. E nem vai atrapalhar a dieta. Não atrapalha. Assim, 20 gramas de leite condensado com 200 gramas de morango, a gente tá falando de 200 gramas de sobremesa. Dá para fazer bastante Não tem 100 calorias. Aí, qual é o problema das pessoas? E quem vai botar uma colher de leite condensado? Aí já é a pessoa indo pro pensamento disfuncional. Mas o negócio é assim. Se você quiser mudar, você tá saindo do seu propósito. Cara, leite condensado, doce de leite, sorvete, que se olhar isoladamente, açúcar e gordura. O sorvete cabe na dieta. Por que eu amo tanto isso? É uma delícia. Então, assim, tudo cabe. O problema é a forma que a gente olha, né? Então... A questão da minha mãe, quando ela trazia a jujuba, ela trazia o doce, né, que ela fazia, ou os salgados que ela comprava, fora a comida maravilhosa que ela faz até hoje. O problema é que depois eu fui crescendo, eu fui tendo as minhas frustrações na escola, na adolescência, na vida adulta. Não era a minha mãe mais que dava, eu ia no mercado e comprava. Sim. Porque reproduz comportamento, né? Um padrão que você... Eu preciso eu estava de uma me acarinhando. Exato. Você aprendeu assim, você vai reproduzir isso na vida adulta. Mas comportamento que veio lá da infância, eu preciso me anestesiar um pouquinho dessa realidade que tanto me incomoda. Exatamente. Isso é cultural. E o nosso Brasil tem muito isso, né? Mas eu acho que isso é no mundo. Né? Eu acho que isso é no mundo. Não é do mundo, mas o brasileiro gosta disso. O brasileiro gosta de agregar pra comer. Essa questão da família, você dos vê, amigos. Aniversário é numa pizzaria. Aí vai Isso. todo mundo se junta pra comer. Isso aí. Todos os nossos eventos, as nossas convenções sociais giram em torno de comida. De comida. O Natal é comida, Réveillon é comida, Páscoa é comida, Festa Junina é comida. Se a gente parar pra pensar... E Carnaval é cerveja, geralmente. É verdade. Né? Mas tudo é em torno da comida. A nossa cultura é muito isso. Não chega a ser um problema, mas... Tendo aquele equilíbrio, né? Exatamente. E eu falo mesmo para paciente meu, né? Eu dou sim, época de Natal, época de Réveillon, orientações para evitar exagero, porque exagero alimentar, e a gente estava até conversando sobre isso mais cedo, exagero alimentar é diferente de compulsão.
Exagero alimentar é aquela coisa. Comi em excesso porque, cara, tava uma delícia, fui num rodízio, ai, tô estufado, comi em excesso. Isso é um exagero. É diferente de compulsão que é multifatorial, né? Então, chega no Natal, seja no Réveillon, eu passo orientações para os meus alunos para evitar exagero. Eu não falo, faça dieta, pelo amor de Deus. Você vai fazer dieta na ceia do Natal, como você tem todos os outros dias do ano para você emagrecer. Não vai ser no Natal. Ah, porque eu vou comer uma rabanada fit, porque essa não vai... Pelo amor de Deus, eu já Come rabanada de verdade, no outro dia tu vai correr. Você vê como que é importante a relação estar ajustada, né? Porque tira esse terrorismo, né? É isso aí. Então, Que tudo bem, vou comer minha rabanada sem peso. Porque não precisa demonizar a comida. É isso. Não, gente. Pelo contrário. E a comida não tem culpa. É a forma como a gente lida com ela que a gente tem que repensar. Não é ela e que mudar. entra na tua boca. É isso. É né? isso aí. E na verdade não é essa jujuba. Agora, se eu comer esse pote todo, aí sim. Você sabe que, Então é isso. que você já vai sair do propósito. A gente equilibrar, né? E buscar construir uma relação saudável para ser sustentável e parar de, como você falou, de demonizar, né? De trazer esse terrorismo aí alimentar. É isso aí. Até porque ser saudável não é só comer saudável. Ser saudável... Poxa, tua mãe, tua avó fez um bolo de cenoura. Sabe aquela avó assim que, pra quem né, a gente não tem mais essa experiência. Mas tem a lembrança, cara, né? Aí faz um bolinho de cenoura pra você e fala assim: come, meu filho. Aí você fala: não, porque eu tô de dieta. Né? Primeiro que os mais velhos não aceitam isso, né? Você não precisa. Diz até que é pecado tudo, falar que Olha, tá se de você dieta, for diz que é na minha pecado. casa e não comeu alguma coisa que minha mãe fizer. né? Você não é obrigado a comer. Você pode sim falar: olha, de repente eu não quero. Mas vamos de um modo geral. Você pode comer algo que não seja saudável isoladamente dentro de um contexto legal. Então, assim, cachorro quente, né? Eu quase nunca como. Quase nunca. O que minha mãe faz, e ela come até com mais frequência do que eu, tá? Bem mais, né, irmã? Inclusive. Mas, cara, quando ela faz isso, eu quero. Minha mãe fez aqui, tá tão gostoso. É o gostinho da Ele fez infância, com né? carinho, cara, fez pra Exato. você. Aí você falou, não vou comer não. Ah, gente. É o equilíbrio, Fala sério, gente. é, É o exatamente. equilíbrio. Paulo, olha só, eu falei que esse podcast nosso ia ser um sucesso. Já chegamos aqui, já passamos de 1 hora, já fácil. Eita. Vamos assim, encaminhar isso para o final, Maravilha. mas eu já vou deixar aqui claro o convite para vocês dois, que podem vir juntos ou separadamente, porque eu acho que tema pra caramba tem, e eu, assim, gostaria muito que vocês fossem habituês aqui do podcast. Vai Será um fazer. prazer, será Já um é prazer. um convite que eu faço Primeiro aqui de muitos, então. Isso aí, pelo menos uma vez por mês, Vai ser um Pode prazer. contar conosco. já fazer aqui o convite. Eu quero te fazer uma pergunta Tá. e depois eu vou fazer uma para você. Tudo bem. Paulo, você falou que a sua adolescência foi difícil porque você tinha sobrepeso. Então, eu falando assim, eu nem sabia disso e nem consigo imaginar isso. Hoje, você, sendo um cara que tem o corpo que todo mundo quer ter igual, que não é mentira nem exagero que eu tô falando, o que você fala para uma pessoa que passou pelo que você passou e assim, a força que você pode dar para ela, porque quem você se tornou? Porque hoje você é um cara que tem um corpo que todo mundo que treina, que todo mundo que se cuida quer ter igual. Aham, Que não dá nem para acreditar que você já foi gordo. Fui bem obeso, né? Então, assim, o que você fala para essa pessoa que está aqui assistindo, para um estímulo? Olha, a primeira coisa que eu vou dizer para essa pessoa é: não existe atalho. Para de buscar atalho agora, tá? Porque o atalho não tá na canetinha, que pode ser uma aliada se tiver uma estratégia correta. O atalho não tá na dieta restritiva. O que você precisa fazer é não desistir. Mais uma vez, você tentar de novo. Faça. E assim, foca no processo. Todas as vezes em que eu buscava emagrecer, pensando apenas no resultado, assim, que estava muito longínquo, era muito longe para mim. Caramba, eu tinha que perder 30, 40 quilos. Olha que distância, olha o tamanho do problema. Quando eu entendi que eu precisava só perder 40 vezes 1 quilo, foi mais fácil para mim. Porque perder 1 quilo é muito fácil. Aí eu repeti isso e eu repeti isso. E para perder 1 quilo, você não precisa fazer restrição, você não precisa se matar na academia. Você precisa apenas ter um estilo constante que você consiga fazer repetidas vezes com constância. Então entenda que assim, a obesidade não é uma sentença na sua vida. Se hoje ela é uma realidade, ela é reflexo, ela não é perpétua, tá? Então você consegue mudar totalmente a sua realidade. Hoje, se eu quisesse avançar nos meus resultados, me tornar um fisiculturista, eu sei que eu teria tempo, eu precisaria
né, mudar muito da minha realidade hoje, a nível de treino, a nível de alimentação, precisaria mudar os meus objetivos, mas é capaz. Então a gente consegue chegar onde a gente quiser. Eu cheguei onde eu queria. Então tenha muito claro onde você quer chegar. Faça de uma forma muito consciente as suas escolhas compatíveis com esse propósito. Tá? Não adianta você falar que você quer emagrecer, mas você não abre mão da cervejinha na quantidade que você já está acostumado, que você não abre mão de uma série de coisas que hoje estão te dando o resultado que você não quer. Né? Então, não desista. A obesidade realmente não precisa ser normalizada. A gente precisa respeitar quem está obeso, tá? Não é falta de vergonha na cara, não é culpa sua. Você não está gordo porque quer. Acontece que sim, você hoje ainda não venceu a obesidade porque você ainda não faz da forma correta. Tá? Então, é realmente buscar se alimentar, botar realmente a atividade física como prioridade na sua vida. Não é ir treinar quando dá 1 hora do seu dia, se cuida. As outras 23 horas, paga boleto, se estressa, trabalha, dorme, faz tudo. Mas a sua vida, é o que você até falou mais cedo, né? Seja não seja o coadjuvante da sua vida, seja o personagem principal. E você, sem a sua saúde, você não é ninguém. Você muda, a sua vida vai mudar, você vai se tornar uma outra pessoa. É o único bem que a gente tem, né? Exato. Então, Qual prateleira eu tô colocando a minha saúde, né? É porque o resto a gente consegue conquistar. a gente conquista. Mas saúde, Saúde. você pode ter o dinheiro que for, se você não tiver. Sem ela você não é nada. Tem gente que só procura ajuda. Aí, tem empresa, tem não sei quantos funcionários, mas só procura ajuda depois que tá numa cama de hospital. Depois que levou um susto. Isso. Aí aquela empresa que ele falava que ele não podia se ausentar de jeito nenhum, agora tá na mão de terceiros, porque ele precisa se ausentar. É isso aí. Né? Então, gente, não desista. Assim, realmente a obesidade, existe vida após a obesidade e ela é maravilhosa. Tá? Não deixa de ter dificuldades, mas tudo muda para melhor. Paulo, vou aproveitar que você já está fechando aí. As pessoas que se animarem, que quiserem saber do seu trabalho, como é que elas te acham, diz aí tuas redes sociais, apesar de que vai ficar tudo registrado debaixo desse episódio. Maravilha. Mas fala aí, né? Olha, Que é bom. a minha principal rede social é o Instagram, é o paulopeçanha.nutri, tá? No link da minha bio, você vai chegar no meu celular, ou eu mesmo vou te responder, vai ter uma das meninas lá, você vai poder explicar qual é o teu objetivo, qual é a tua necessidade, e em cima disso elas vão me botar em contato com você. E a gente consegue hoje, realmente, através de um acompanhamento muito individualizado, né, entregar o resultado que o meu paciente precisa. É aquela coisa assim, a gente não pode falar para a pessoa, olha, eu garanto que você vai ter esse resultado, porque garantir esse resultado requer prática. Tudo que a gente falou aqui de ação, comprometimento da pessoa, mas eu vou estar do seu lado, te ajudando no dia a dia. A gente vai se falar toda semana. Então, muito mais do que uma dieta que vai estar ali posta para você, você vai ter companhia para a execução dessa dieta. E isso realmente foi um divisor de águas na minha vida, porque quando eu comecei a fazer isso durante a faculdade, eu colocando em prática o que eu aprendia, mas eu tive professores maravilhosos que se tornaram amigos, queridos, que me ajudavam a colocar em prática aquilo. Então eu me tornei esse profissional por conta disso. Então você vai ter minha ajuda, vai ter todo um ambiente que você precisa, não só a viés da nutrição não, tá? Eu tenho hoje no meu acompanhamento, tem personal que faz ficha de treino de todos os meus alunos, tem uma psicóloga maravilhosa que faz encontro com os meus alunos, tratando a questão emocional. Tá? Tem toda uma estrutura, Tem né? toda uma estrutura, não é só dieta. Porque só dieta não funciona. Infelizmente, se fosse tão fácil só contar calorias e dividir em refeições... Acho que não seria o grande problema do mundo. Exato. É toda essa questão, então, aí que a gente hoje realmente trabalha e por isso meus alunos têm muito sucesso. Isso aí é muito legal. Josi, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você, Claro. como psicóloga, a gente já falou sobre isso, mas só para dar um estímulo aí para Sim. as pessoas. As pessoas que colocaram na cabeça que por causa da idade não emagrece mais, que não aguenta mais, que não vai funcionar, porque o metabolismo isso, aquilo. O que você tem a dizer para essas pessoas? Então, enquanto a vida, a chance da gente fazer diferente, né? Se ela mantém essa linha de raciocínio, é porque ela está sendo guiada por um pensamento negativo ali. Né? Ela está sendo guiada por uma crença limitante. Então, o que eu aconselho as pessoas é se libertarem dessa crença, dessas amarras, né? E trabalhar mais as suas potências, né? Buscar profissionais para estar ajudando na orientação, para estar dando aquele apoio necessário. Então, assim, claro que ela pode mudar, né?
Para Deus nada é impossível e para os profissionais aqui a gente consegue, né, ajudar, dar o acolhimento, o apoio necessário. Então, assim, não é questão de idade, não é questão de nada, assim, a pessoa quando ela quer mudar, ela pode. É destravar a mente. É destravar a mente, porque se ela é guiada por um pensamento negativo, ela vai se limitar ali, ela não vai progredir, tá? Então, não reforçar essa crença limitante. E Ela as suas- acreditar no seu potencial. É isso aí. E as suas redes sociais aí, para quem também quiser... de É o repente, aí- @psijospeçanha. É só entrar em contato pelo direct, que lá a gente dá todas as orientações necessárias. Legal. Tá bom? Eu vou deixar tudo debaixo do episódio aí. Mais alguma Obrigado, coisa? querido. Não, é justamente isso. Para as pessoas se acolherem mais, assim, se libertar dessa questão do julgamento. Eu sempre converso muito isso no grupo também, né? Porque enquanto a gente tá ali, para essa pessoa que tá achando, por exemplo, tenho idade, não vou mudar, é porque ela tá se julgando, né? Então, assim, quando a gente se acolhe, a gente vê que é possível mudar. A gente Tá vê se que é julgando possível. incapaz, né? Exatamente. Então, assim, quando eu me acolho, eu consigo ver que eu posso melhorar. Então, assim, o julgamento vai te paralisar. Então, vamos trabalhar mais esse acolhimento do que o julgamento na nossa vida. Legal. Tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu estou muito honrado, porque eu sempre falo isso no final e eu vou continuar falando porque vem do coração. Eu acho que foi o melhor podcast que eu já fiz. Mas eu falo isso. alegria. Próximo vai ser sempre tão melhor, legal. exato. Por quê? Porque eu sempre acho importante. Eu acho que eu tenho uma missão aqui, que é um dom também, de fazer alguma coisa que tenha relevância, trazer pessoas relevantes, que tenham um assunto, que tenham interesse público, Sim. para poder ajudar alguém. Porque, assim, se tiver um monte de gente assistindo, mas se esse papo ajudar uma pessoa, já valeu. Eu sei que esse vai ajudar milhões de Sim. pessoas, mas, assim, se ajudar uma, a minha missão já está garantida. Que eu acho que tudo é dom, sabe? Sim, sim. Então eu peço para Deus deixar sempre esse dom de eu trazer pessoas que precisam falar com pessoas. Sim. Então eu agradeço muito a vocês. A gente já estava combinando isso há um tempo, né? Chegou a hora certa, que tudo tem sua hora certa. Já fica aqui o convite para vocês dois para virarem habituê da casa. Todos, Será um pelo prazer. menos umzinho por mês. Com certeza. Porque tema não termina, né? Sim, Tem muito sim. tema bom aí. E agradecer muito para vocês mesmo e eu acho que os correnteiros, que são os meus seguidores, eu acho que eles vão ficar felizes. E eu termino hoje o programa agradecendo vocês a assistirem sempre aqui os episódios e já falando, já garantindo que na próxima quinta-feira vem mais um convidado, ó, nota 1000. Gente, muito obrigado. Muito gente. obrigada. Até a Sucesso próxima. sempre. Isso aí, até a próxima. Amém.